Caim Lator, o guarda imperial de origem escrava, estava dando seu último suspiro enquanto protegia até o fim o imperador louco que havia feito um pacto com o demônio. Nesses momentos finais, Caim se perguntou como a história o lembraria. Seria ele lembrado como um cavaleiro que manteve sua lealdade até a morte? Ou seria rotulado um perdedor tolo que não leu as correntes de seu tempo? Nenhuma dessas opções o agradava. Hello, Listine, o líder do exército rebelde, apareceu diante dele, gritando com raiva e exaustão, questionando por que Caim havia mudado o caminho de sua espada no momento crucial. Caim acreditava que era melhor simplesmente desaparecer da memória de todos. Caim, que havia vivido 29 anos como um órfão, considerou este destino sua própria escolha e pediu, olá, a quem ele se dirigiu como jovem mestre da casa do duque, para não iniciar uma luta inútil. Hello continuou a gritar em agonia, perguntando por que ele não fugiu e, em vez disso, tomou essa decisão, então abraçou enquanto ele morria, implorando para que abrisse os olhos e se levantasse. Após sua morte, Caim se encontrou caminhando em um espaço surreal, parecendo uma vasta extensão de água sob um céu estrelado. Perguntando-se se isso era morte, ele sentiu que a liberdade que havia obtido não era tão maravilhosa quanto ele havia imaginado. E enquanto ele pensava sobre Hello e como ele havia chorado por ele, tranquilizando-se de que seu amigo ficaria bem sozinho, um violento clarão de energia o atingiu. De repente, sua alma foi transferida para o corpo de um bebê recém-nascido, e ele ouviu a voz de um homem dando-lhe as boas-vindas ao mundo com o nome de Karen. Enquanto Caim estava em um estado de choque e descrença, um homem idoso que parecia uma versão mais velha de Hello segurou e o parabenizou por sua coragem por não chorar, desejando que ele crescesse saudável como seu neto mais novo. Este imenso choque fez com que o bebê Karen caísse em lágrimas ao perceber no fundo a verdade surpreendente de que ele havia renascido como neto de Hollow. 45 anos após esses eventos, Karen Listen, de 10 anos, o único filho do Conde Bali, o terceiro filho de Hello Listin, estava recebendo uma lição de história. O professor estava explicando a visão da sociedade histórica moderna sobre o cavaleiro Kim Lator, que morreu com o imperador maligno. O professor explicou que, embora Ka tenha falhado em prevenir seu mestre de trilhar o caminho do mal, ele permanece até hoje como um símbolo de lealdade porque ficou ao lado de seu mestre até o fim. Quando o professor pediu a opinião de Karen, Karen primeiro perguntou a opinião do professor. O professor deu a visão prevalecente, acreditando que o grão-duque Hello queria restaurar a honra de seu amigo próximo, citando a famosa história de sua amizade. Mas Karen surpreendeu seu professor com uma opinião completamente diferente, afirmando que ele acreditava que seu avô, Hello, odiava seu amigo morto e que ele deliberadamente poliu o nome de Caim e embelezou sua reputação por essa mesma razão. O professor ficou surpreso com as palavras de Karen e perguntou o que ele queria dizer. Karen explicou sua teoria, dizendo que seu avô não podia perdoar Caim por sua decisão de escolher a morte em vez de se juntar a ele no caminho da revolução, ignorando assim o próprio desejo de Caim de morrer calmamente sem ser transformado em herói. O professor ficou chocado, mas lembrou-se de registros não oficiais afirmando que o duelo entre Hello e Caim terminou muito rapidamente para suas habilidades comparáveis. O professor percebeu que, se um assumisse que Caim deliberadamente escolheu a morte em vez de lutar contra seu amigo, o argumento de Karen se tornava muito convincente, e ele se maravilhou com a capacidade de um garoto de 10 anos de chegar a uma conclusão tão profunda. O professor se sentiu extremamente confuso, pensando consigo mesmo que se ele concordasse com essa opinião insolente, os cavaleiros do duque poderiam cortar sua cabeça por crime de lesa majestade. Enquanto ele gaguejava, admitindo que nunca havia considerado esse ponto de vista, Karen de repente explodiu em gargalhadas. Karen então revelou que ele estava apenas brincando, perguntando-se por que seu professor estava tão surpreso. Depois, Karen retornou seus pensamentos para sua situação atual, confirmando para si mesmo que seu nome era agora Karen Listin, o neto mais novo da família do Duque Listin. Levou algum tempo para ele entender a situação, mas ele finalmente se deu conta de que havia renascido como neto de Hollow Liston. Ele se perguntou com raiva como aquele tolo ousou transformá-lo em um herói contra seus desejos explícitos. Ele deveria ter entendido sem que fosse dito. Mais tarde, Karen encontrou seu pai, Bali, o filho mais novo de Hello, orando. Depois que sua lição terminou, Karen se aproximou dele e perguntou a seu pai se ele estava preocupado com a iminente cerimônia de despertar. Bali pediu desculpas a seu filho, e quando Karen perguntou por quê, o pai expressou sua preocupação de que ele pudesse ter transmitido suas limitações, pois ele não havia conseguido despertar seu poder mágico, ao contrário de seus tios. Karen carinhosamente tranquilizou seu pai, afirmando que, não importa o que qualquer um dissesse, ele era o melhor pai para ele. Bali ficou profundamente comovido com as palavras de seu filho, o abraçou em lágrimas, e disse-lhe que ele também era o melhor filho para ele. Ele então afetuosamente perguntou-lhe o que ele queria para o jantar, ao que Karen respondeu com entusiasmo que ele queria carne, é claro. Em seu quarto, enquanto Karen estava deitado pensando sobre a cerimônia de despertar, memórias de sua vida passada como Caim retornaram. Ele lembrou-se de uma conversa com um jovem Hello, onde o conceito de uma cerimônia de despertar era estranho para ele. Hello explicou que era um antigo ritual em sua família para liberar o poder mágico latente. Caim zombou da ideia, expressando seu desinteresse em poderes com os quais se nasce com uma colher de prata.
Hello explicou que nem todos podiam despertar seu poder, e mesmo aqueles que o faziam não se tornavam automaticamente o chefe da família. Hello então tentou despertar o interesse de Caim falando sobre um segredo incrível passado apenas para o chefe da família. Caim curiosamente perguntou se este segredo era um grande tesouro ou um livro de magia que concedia desejos, ao qual Hello respondeu afirmativamente. Caim admitiu um leve interesse, explicando que seu verdadeiro sonho era viver tranquilamente em um lugar isolado. Depois que Hello riu de seu sonho, Caim fingiu estar com raiva da piada de seu amigo. Então Hello prometeu seriamente que quando ele se tornasse o chefe da família um dia, ele faria uma exceção especial e contaria o segredo a ele. Os pensamentos de Karen retornaram ao presente enquanto ele estava sentado em seu quarto pensando sobre a cerimônia de despertar de poder mágico. Ele decidiu para si mesmo que seu pai não tinha motivo para se preocupar. Energia azul e raios começaram a cercar seu corpo enquanto ele revelava a verdade de que ele já havia despertado seu poder mágico há muito tempo. Em uma cena posterior, Karen estava com seus pais, olhando com admiração para um trem tecnologicamente avançado, expressando seu espanto, pois era a primeira vez que ele via um. Sua mãe orgulhosamente lhe disse que muitas das tecnologias usadas na fabricação deste trem foram comercializadas graças ao patrocínio pessoal de seu pai Bali. O pai tentou ser humilde e minimizar sua conquista, mas sua mãe insistiu que era incrível. Karen concordou com ela, declarando com toda sinceridade que ele era muito orgulhoso de seu pai. Karen continuou seus pensamentos sobre o trem, admirando seu pai, que, apesar de não ter despertado seu poder mágico, era um homem incrível que administrava sozinho 30% dos assuntos financeiros do Ducado de Listan. Com uma mãe sempre afetuosa e um pai dedicado à sua família, Karen concluiu que eles eram verdadeiramente pais perfeitos. Enquanto o trem continuava sua jornada, Karen avistou um castelo maciço ao longe pela janela. Era a principal residência da família Liston, o Castelo Chong. Karen sentiu uma mistura de antecipação e raiva enquanto pensava sobre seu avô, Rollo Liston, estando naquele lugar. Sua raiva se inflamou internamente, perguntando-se como Rollo ousou transformá-lo em uma grande figura histórica lembrada na história contra sua vontade. Naquele momento, Karen liberou uma pequena quantidade de energia mágica, acordando seu pai. E naquele momento, Karen tomou uma decisão firme de se tornar uma constante perturbação para seu avô e de ser o maior delinquente da história da família Liston. Karen prometeu a seu avô em sua mente, dizendo-lhe para esperar e ver o que seu querido neto mais novo, que estava a caminho, faria. Quando o trem chegou à estação, uma festa de boas-vindas estava lá para recebê-los. O pai de Karen trocou saudações com um homem chamado Heinrich, que expressou sua constante gratidão pela generosidade da família do duque. Os cavaleiros Seavol na estação chamaram a atenção de Karen, que notou que eles eram diferentes dos cavaleiros em sua região. Ele se perguntou se eles haviam sentido humana que ele já havia despertado, mas ele não se importou com a possibilidade de a notícia chegar a seu avô. Considerando ser apenas uma questão de tempo, a família foi guiada para o castelo principal, especificamente para uma espaçosa sala de recepção onde Karen foi convidado a esperar enquanto o Conde Bali ia cumprimentar os anciãos da família. Karen se sentiu entediado esperando na vasta sala e desejou ter pedido para ir para a biblioteca em vez disso. De repente, outro garoto na sala interrompeu seus pensamentos, zombando dele ao dizer que os rumores eram verdadeiros, que Karen era de fato um rato de biblioteca, pois a primeira coisa que ele pediu ao chegar foi a biblioteca. O garoto então insultou Karen e seu pai, dizendo que, como ele era da linhagem de seu tio Bali, suas chances de despertar mana eram pequenas, então era melhor para ele estudar para ganhar dinheiro como povo comum, assim como seu pai. Este insulto enfureceu Karen, que friamente perguntou ao garoto se ele queria lutar. O garoto ficou surpreso com sua reação, mas reuniu um pouco de mana, pensando que daria a Karen a vantagem. Mas Karen calmamente se perguntou se havia um encrenqueiro sendo criado na casa principal, então liberou uma aura de seu próprio mana, deixando o garoto completamente atordoado. O garoto perguntou em choque quando e como Karen havia despertado seu mana, ao que Karen respondeu com um sorriso que seu pai também não sabia de nada. Karen então disse a seu primo, a quem ele se dirigiu como irmão, que eles tinham um problema. Karen anunciou que não havia necessidade de 2 encrenqueiros na família e que ele assumiria esse papel para si mesmo, então o outro deveria abrir caminho para ele, deixando seu primo paralisado de medo. Karen liberou uma aura aterrorizante ao seu redor e sugeriu a seu primo Léo que eles tivessem uma pequena luta. Em outro lugar no castelo, o tio mais velho, Tyles Long, sentou-se com seus 2 irmãos. Irish foi informado de que Karen já havia despertado seu mana, o que o terceiro comandante dos cavaleiros confirmou. O segundo tio, Rafael Long, comentou que Karen havia escondido seu despertar de mana da casa principal, questionando as intenções de seu irmão, Bali, a quem ele chamou de fracassado. Bali parecia genuinamente surpreso, confirmando que ele também não sabia. Tyles repreendeu seu irmão Rafael por sua pressa, ressaltando que não era estranho para o fracassado não saber, já que ele mesmo não podia despertar mana, então descreveu toda a situação como patética. De repente, um servo invadiu o quarto em pânico, pedindo ao mordomo-chefe para vir rapidamente, então chamou o jovem mestre, Rafael. Olá, Listine, murmurou que um mal-entendido havia ocorrido. Rafael percebeu que era sobre seu filho e se levantou com raiva. Enquanto isso, na sala de recepção, Léo estava deitado no chão, derrotado.
Quando Rafael chegou e viu a cena, ele agarrou Karen com raiva, chamando-o de filhote mal educado e perguntou-lhe no que ele estava pensando. Naquele momento, Bali e Tylee chegaram. Karen calmamente respondeu que era porque Léo havia insultado seu pai. Karen perguntou na frente de seu tio se ele teria permanecido em silêncio se estivesse em seu lugar. Rafael alegou que Karen estava falando bobagens, agarrou Karen e se virou para Bali, dizendo-lhe para calar a boca e que tudo isso aconteceu por causa de seu fracasso em criar seu filho. O mordomo-chefe interveio naquele momento, pedindo a todos que parassem, anunciando que o mestre da casa, Hello, julgaria a questão ele mesmo. Rafael foi ordenado a soltar Karen, o que ele fez a contragosto. Bali correu para seu filho para ver como ele estava, e Karen garantiu-lhe que estava bem. Depois disso, o mordomo-chefe pediu que todos fossem ver o mestre da casa. Enquanto caminhavam pelo longo corredor, Karen pensou consigo mesmo que fazia muito tempo desde a última vez que ele viu Hello. Ao entrar no escritório, Hello, sentado atrás de sua mesa, os confrontou com uma pergunta direta para Karen, perguntando por que ele havia causado um incidente tão grande imediatamente após a chegada. Bali tentou defender seu filho, mas Hello silenciou severamente, afirmando que ele não havia perguntado a ele e que ele ouviria a resposta diretamente de seu filho. Hello disse a Karen que ele sabia que ele não era imprudente o suficiente para causar problemas sem pensar nas consequências e pediu-lhe uma explicação detalhada de suas ações. Karen ficou internamente surpreso com a disposição de Hello em ouvi-lo antes de puni-lo, descrevendo para si mesmo como uma exibição inadequada de cavalheirismo. Karen então repetiu sua resposta claramente, dizendo que Léo havia insultado seu pai. Rafael explodiu de raiva novamente, acusando Karen de mentir e exigindo que ele dissesse a verdade. Nisso, Ro bateu o punho na mesa e gritou com Rafael para ficar em silêncio, questionando como ele ousava levantar a voz em sua presença. Rafael pediu desculpas a seu pai, Hello, que decidiu convocar Léo para confirmar os fatos e ordenou a Heinrich que o trouxesse assim que seu tratamento estivesse concluído. Mas antes disso, Ro voltou sua atenção para Karen, ressaltando que a questão do insulto não era tudo o que ele queria perguntar. Karen antecipou a pergunta de seu avô e anunciou alegremente que, se ele estava perguntando sobre Mana, ele o havia despertado há 3 anos, chocando os presentes. Hello perguntou-lhe por que ele o havia escondido até mesmo de seu pai por todo esse tempo, perguntando a si mesmo sobre esse garoto que havia despertado Mana por conta própria em uma idade tão jovem. Karen explicou que ele não percebeu que era Mana até que ele leu sobre isso em um livro mais tarde. E quando seu avô o pressionou para saber o que aconteceu em seguida, Karen sorriu inocentemente e disse que ele só queria mantê-lo em segredo. Ele acrescentou que segredos são divertidos e que era mais divertido porque os cavaleiros em sua região não faziam ideia. Hello perguntou-lhe se era só isso, e Karen confirmou alegremente. Naquele momento, Léo chegou, com as feridas enfaixadas, e Hello imediatamente perguntou-lhe se ele realmente havia insultado seu tio. Karen começou uma elaborada performance teatral, falando com tristeza fingida sobre o insulto de Léo a seu pai, descrevendo como um homem vulgar que só se importa com dinheiro. Karen então continuou descrevendo seu próprio pai como incompetente e arrogante, perguntando-se quanta dor ele sentiria se seu pai morresse sem ver a luz. Ele então concluiu seu discurso admitindo que, apesar de tudo isso, ele não deveria ter batido em Léo e que ele havia cometido um grande pecado. Léo ficou horrorizado com este discurso distorcido e negou veementemente ter dito isso. Nisso, Karen liberou uma explosão de sua energia para intimidar seu primo. Hello calmamente perguntou a Léo se o que Karen disse era verdade, e Léo admitiu com medo que era. Depois de ouvir a confissão, Hello decidiu que, como a cerimônia de despertar seria no dia seguinte, ele adiaria a punição de ambos os meninos até depois da cerimônia e ordenou que eles fossem descansar. Mais tarde, naquela noite, H perguntou a seu servo Heinrich sua opinião sobre o filho de Bali. Heinrich respondeu diplomaticamente que ele sentiu que havia muitos aspectos no garoto que poderiam interessar ao mestre da casa. Hello concordou, descrevendo Karen como um garoto interessante, não apenas porque ele despertou Mana por conta própria e o escondeu por 3 anos, mas também porque ele sutilmente criticou o nível dos cavaleiros no território de seu pai, o que Ro tomou como uma dica de que ele mesmo havia negligenciado seu filho, Bali. Embora Heinrich pensasse que seu mestre estava pensando demais, Ro insistiu que este neto era diferente. Hello disse que eles descobririam a verdadeira natureza de Karen e se ele possuía algo especial na cerimônia do dia seguinte, expressando sua intensa curiosidade sobre se ele terminaria a cerimônia com segurança e o que ele ganharia com isso. Mais tarde, naquela noite, toda a família se reuniu em um local ao ar livre em preparação para a cerimônia. Karen notou os anciãos da família Liston em suas vestes e sentiu seu imenso poder, apesar de sua aposentadoria. Ele também viu todos os membros da família presentes. Tyles e sua filha Leon e Rafael e seu filho Léo. Karen percebeu que esta cerimônia era mais importante do que ele havia pensado. No centro do encontro estava uma plataforma de pedra na qual estava colocada uma grande pedra preta que Karen imediatamente reconheceu como a Pedra do Juramento. Hello anunciou o início do ritual de abertura de olhos, explicando que quando Karen passasse pela fenda aberta pela Pedra do Juramento, ele entraria em um mundo que a pedra lhe mostraria. Ele explicou que este mundo difere de pessoa para pessoa e o ritual terminaria quando Karen destruísse esse mundo usando a arma de visão clara que ele adquirirá lá depois que Karen confirmou sua prontidão.
Hello usou um colar para ativar a pedra do juramento, da qual um pilar de energia azul disparou, abrindo uma fenda brilhante no ar, enquanto Bali segurava o ombro de seu filho ansiosamente. Ele perguntou se ele estava assustado e se ele realmente ficaria bem. Karen tranquilizou seu pai que ele ficaria bem e prometeu voltar. Karen pensou sobre a tarefa exigida dele para destruir o mundo com uma arma que ele adquirisse e considerou-a uma tarefa fácil, garantindo para si mesmo que quebrar coisas sempre foi sua especialidade. De longe, Hello desejou em seu coração que seu neto superasse seu medo. Assim que Karen atravessou a fenda, ele se encontrou em um lugar familiar e aterrorizante, o Palácio Imperial, queimando e cheio de corpos de seus camaradas mortos. Ele se perguntou com raiva porque a pedra estava mostrando-lhe essas memórias dolorosas e se a intenção era fazê-lo se sentir culpado por seus camaradas que morreram injustamente. Karen ouviu uma voz misteriosa descrevendo seu mundo como trágico e desolado, chamando-o de o filho do lobo azul. A voz lhe disse que o tempo do pacto havia chegado e que ele cumpriria o que havia prometido com seu ancestral. Karen perguntou à voz desconhecida se era um demônio, mas a voz negou, afirmando que demônios vis não ousariam profanar o sangue que corre em suas veias. A voz instou Karen a superar seu medo e subir ao trono, onde o que ele desejava o esperava. Quando Karen alcançou o trono, que o imperador havia querido proteger tão desesperadamente que ele fez um acordo com o demônio, e enquanto ele subia as escadas que levavam a ele sentiu como se estivesse caminhando sobre seus cadáveres, lembrando-se de que ele nunca havia imaginado que esta seria a causa de suas mortes. Ele encontrou sua antiga arma lá. A voz o recebeu como um representante do clã do Lobo Azul e disse-lhe que esta era sua arma. Karen imediatamente reconheceu sua amada espada dada a ele pelo imperador, a espada demoníaca Ruína. A voz pediu-lhe para imbuí-la com mana, mas Karen objetou, dizendo: a espada devora a alma de seu usuário. A voz o tranquilizou que a vontade demoníaca que uma vez habitou a espada já havia sido aniquilada por seu avô, e o que ele estava vendo era meramente uma forma distorcida deixada pela maldição do demônio, e que ele era o único capaz de despertá-la. Karen hesitou, perguntando-se se tocar na espada era seguro. Com medo de voltar a ser a pessoa que ele uma vez foi, que obedecia às ordens do imperador e tirava inúmeras vidas. Naquele momento, a voz de Ro ecoou em sua mente, instando-a a superar seu medo. Karen finalmente entendeu o verdadeiro significado da incomum gentileza de Ro. O propósito do ritual de abertura de olhos não era apenas obter uma arma, mas para o herdeiro que desperta humana de visão clara, superar seu maior medo. Armado com este entendimento, Karen estendeu sua mão com confiança em direção à sua espada. Assim que Karen agarrou a espada, uma imensa energia azul que ele reconheceu como humana de visão clara o inundou, e a forma da espada começou a mudar em sua mão. A voz misteriosa lhe disse que não sabia por que a espada apareceu para ele em sua forma anterior, Ruína, mas explicou que esta espada originalmente pertencia a seu ancestral, Reio. A voz mencionou que a razão pela qual esta espada não foi registrada em livros de história, ao contrário da outra espada Graham que Hollow pegou, era que seu poder possuía uma natureza completamente diferente daquela da família. Karen sentiu uma dor intensa enquanto o mana latente na espada começou a se gravar em seu corpo. Mas a voz ordenou que ele aguentasse. Karen notou o fluxo de mana em seu corpo se tornando mais feroz, e ele perguntou à voz o verdadeiro nome da espada. A voz revelou que esta espada era a espada da execução guilhotina, a lâmina que decapitou inúmeros demônios e devorou seus poderes, a ponto de os próprios demônios esquecerem sua existência por puro medo. Karen contemplou o novo nome de sua arma. A voz comentou que uma espada que se assemelhava à escuridão do mar profundo se encaixava perfeitamente no destino de Karen. Karen perguntou sobre a identidade da voz, adivinhando que poderia ser o dragão azul, o dragão guardião de sua casa. Mas a voz respondeu que Karen ainda não possuía poder suficiente para carregar seu verdadeiro nome, e o convidou a visitá-la no Mar do Norte um dia, quando ele ganhasse a força para governar os mares. Depois, Karen perguntou como sair deste mundo, e a voz apontou que ele já sabia a resposta. Karen percebeu o que ele tinha que fazer: destruir o mundo como lhe foi dito no início do ritual. Com grande entusiasmo, ele declarou que sempre quisera tentar isso, então balançou a espada poderosamente, destruindo o mundo ilusório ao seu redor. No mundo real, Hello estava consolando o ansioso Bali, admitindo que é doloroso para um pai ver seu filho trilhar um caminho que ele não pôde. Mas ele ressaltou que estes são os momentos quando se deve provar sua determinação. De repente, a pedra do juramento começou a rachar violentamente, e Léo gritou, alertando seu avô que a pedra estava quebrando. Em um momento de choque geral, a pedra se estilhaçou completamente. Karen apareceu em um clarão de luz onde a pedra quebrada estivera, segurando sua nova espada. Ele olhou ao redor com um sorriso e perguntou o que havia acontecido com a pedra do juramento, notando que ela estava quebrada. Bali o confrontou com raiva, exigindo saber o que ele havia feito. Karen respondeu alegremente enquanto levantava a espada, anunciando que era a espada da execução, guilhotina de nosso ancestral, Rei Listine. Estas palavras atordoaram Hello e os anciãos. Esta lâmina lendária havia sido apagada da história da família. Sua existência passada apenas oralmente para o patriarca e os anciãos. Todos eles se perguntaram por que ela havia aparecido agora, enquanto Hello ponderava se o tempo do pacto estava se aproximando. Hello finalmente perguntou a seu neto se ele tinha medo desta espada,
ao que Karen respondeu com total confiança, não. Depois que Hello processou a situação, ele começou a pensar sobre a história antiga. Há muito tempo, seus ancestrais fizeram um pacto com os dragões azuis para aniquilar os demônios. E como um símbolo deste pacto, eles deixaram para trás a pedra do juramento, aguardando o descendente que um dia cumpriria a promessa. Hello olhou para seu neto Karen, perguntando-se se ele era o destinado a cumprir esta promessa. Consequentemente, Ro levantou a mão e declarou oficialmente que Karen, filho de Bali Listan, como escolhido pela espada da execução, guilhotina, era um membro legítimo do castelo Chongqing e um herdeiro direto qualificado para herdar os direitos de iniciação. Estas palavras irritaram Rafael, que se opôs a conceder estes direitos a um pirralho. Enquanto isso, Bali correu para ver como seu filho estava, mas Karen garantiu que estava ileso. Tyles, o tio mais velho, estava em profundos pensamentos, admitindo para si mesmo que ele nunca tinha ouvido falar desta lendária espada antes, e que sua aura sozinha era arrepiante. Em sua mente, Tyles se dirigiu a seu irmão, Bali, avisando que ele não deixaria a questão da sucessão ser afetada por uma nova variável como seu filho, mesmo que Karen agora estivesse trilhando um caminho que ninguém havia trilhado antes. Depois disso, Hello declarou o fim da cerimônia de abertura de olhos e ordenou que todos voltassem. Enquanto saíam, Rafael confrontou seu irmão mais velho, Tyles, com raiva, perguntando se ele apenas ficaria parado, ao que Tyles calmamente respondeu que eles se sentariam e conversariam em breve. Rafael pensou que mesmo alguém tão ganancioso quanto Tyles sentiu o perigo. Rafael expressou sua confusão e raiva, perguntando-se por que o filho de Bali foi escolhido de todas as pessoas. Tyles o aconselhou que o mais importante agora era não brigar entre si. Quando chegou a hora de seus pais partirem, Bali perguntou a seu filho com preocupação se ele ficaria bem sozinho. Henrique o tranquilizou que o castelo Xion era o lugar mais seguro. Bali concordou que o castelo era seguro contra ameaças externas, mas expressou sua preocupação com as internas, embora ele tenha acrescentado que seus irmãos não ousariam agir de forma imprudente na presença de seu pai. Henri se aproximou deles e os informou que Lady Sabina supervisionaria os direitos de iniciação de Karen. Tanto Karen quanto seu pai se sentiram aliviados. Sabina Listan, a irmã mais nova de Ro, era conhecida por suas habilidades que não eram inferiores às de seus irmãos, e ela era apelidada de o Lobo Branco. Bali aconselhou seu filho a ser respeitoso com ela, e Karen prometeu que seria. Antes de partir, Henri transmitiu uma última mensagem de Hello, afirmando que uma residência permanente para a família de Bali seria preparada no castelo, e eles poderiam visitá-la a qualquer momento. Bali ficou profundamente comovido com este gesto de seu pai e agradeceu Henri, dizendo que agora ele poderia partir em paz. Ele se despediu de seu filho, pedindo-lhe para se cuidar e para procurá-lo quando precisasse. Depois que o trem partiu, Henri conduziu Karen pelo castelo, dizendo que Lady Sabina o estava esperando. Antes de chegarem, Henri deu a Karen um conselho, pedindo-lhe para evitar chamar Lady Sabina pelo título de avó porque ela odiava esse título intensamente. Karen agradeceu-lhe pelo conselho, embora ele tenha se perguntado sobre a estranheza disso. Eles então chegaram ao salão de treinamento espiritual na floresta de Xionai, um lugar onde apenas o sangue direto era permitido entrar. Henri disse a Karen que Lady Sabina o estava esperando lá dentro e que Lord Léo também estava lá a pedido especial de seu pai Rafael. Karen ficou encantado ao ouvir isso e entrou enquanto Henri comentou para si mesmo que as coisas estavam prestes a ficar barulhentas novamente. Karen sentiu uma tremenda aura de mana emanando do salão mesmo antes de entrar. Quando ele abriu a porta, ele anunciou sua chegada, cumprimentando a Lobo Branco, e uma voz aguda de dentro ordenou que ele entrasse sem demora. Karen ficou surpreso com a aparência jovem de Lady Sabina. Ela o recebeu e perguntou se ele estava surpreso que ela não parecia como ele havia imaginado. Sabina comentou sobre como o tempo passava rápido, pois o doce filho de Bali já havia crescido. Karen imediatamente percebeu que sua eterna juventude se devia reconstruir seu corpo com mana, uma habilidade possuída apenas por aqueles no nível de mestre de 8 estrelas. Sabina ordenou que Karen se sentasse de pernas cruzadas ao lado de Léo. Karen obedeceu e sussurrou para seu primo nervoso que eles se viriam muito a partir de agora e que ele estava ansioso por isso. Sabina comentou sobre seu conhecimento de seu título. Então Karen disse a ela que ele havia lido sobre isso em livros de história porque ele gostava deles. Sabina sorriu e disse que, assim como seu irmão Hello descreveu, ele era de fato um garoto interessante. Quando Karen perguntou o que seu avô havia dito, ela transmitiu sua mensagem. Ele é um garoto de quem você vai gostar muito, e acrescentou que ela agora entendia o porquê depois de vê-lo por si mesma. Sabina viu em Karen um potencial imenso como o mar aberto, selvagem e infinito. E embora ele ainda fosse não lapidado, ele poderia um dia governar uma geração inteira. Ela considerou o encontro com este garoto interessante, um evento divertido. Sabina começou a lição, explicando que sentar-se de pernas cruzadas era a base do cultivo de mana, e que uma vez que eles passassem da fase preliminar, seriam capazes de cultivar mana sem precisar se sentar, assim como ela fazia. Ela então liberou uma onda de mana de mar claro que surpreendeu os garotos. Sabina explicou o método do Senhor do Mar, que é baseado na criação de um oceano de mana dentro do corpo e no controle dele. Ela explicou que a força de uma pessoa aumenta com o número de oceanos que eles controlam.
Controlar 8 oceanos significa alcançar o rank de 8 estrelas. Quanto a dominar esses 8 oceanos como um vasto mar, isso é o reino de 9 estrelas. Ela acrescentou que havia apenas 3 pessoas em todo o continente que haviam alcançado este nível e apenas uma dentro do Império. Karen imediatamente percebeu que essa pessoa era seu avô, Hello. Sabina confirmou que o único especialista de 9 estrelas no continente era seu irmão Rollo Listini. Esta declaração acendeu uma chama de determinação em Karen que jurou que nesta vida ele definitivamente alcançaria seu avô. Sabina notou este intenso desejo por poder no garoto e o achou verdadeiramente divertido. Acreditando que ele seria digno de treinamento, Sabina começou o treinamento de mana, ordenando aos garotos que despejassem mana nos canais que foram abertos durante a cerimônia de despertar, lembrando-os de que o poder de mana não deve ser controlado, mas aceito. Sabina observou suas ondas de mana e Karen notou que suas ondas de mana ainda estavam um pouco ásperas, então ela orientou a começar pelo coração primeiro. Sabina ficou imediatamente impressionada com a habilidade de Karen, perguntando-se como este poderia ser o poder de alguém que acabará de terminar a cerimônia de despertar. Ela o comparou a Léo, que mal havia começado a se aproximar do nível de 2 estrelas. Apesar de ter recebido o método do Senhor do Mar 2 anos atrás, em contraste, Karen, sem nenhuma instrução, estava instintivamente esculpindo seus próprios caminhos de mana. Karen sentiu uma pressão intensa, como se seu corpo estivesse sendo dilacerado. Então ele parou de cultivar por conta própria. Sabina inicialmente pensou que seu corpo estava exausto, mas ela percebeu que ele havia ajustado magistralmente seu ritmo. Naquele momento, Léo desabou por usar mana em excesso, e Sabina correu até ele, repreendendo-o por forçar seu mana. Sabina admitiu para si mesma que havia se distraído assistindo a Karen. Ela viu que o papel dos adultos era evitar que as crianças se machucassem devido à sua imprudência. Karen olhou para Léo com desapontamento, descrevendo-o como vergonhoso. Sabina comparou Léo a Karen, que havia avaliado com precisão seus limites e parado antes de se machucar. Ela ficou impressionada com seu autocontrole, apesar de seu desejo por poder, e começou a se perguntar se esta criança realmente precisava de um farol para guiá-lo. Sabina se dirigiu a Karen, prometendo garantir sua segurança por 3 anos, pedindo-lhe para se concentrar em construir sua força durante este período para que ele pudesse se proteger. Karen concordou entusiasticamente. Mais tarde, no campo de treinamento de duelo, Léo se aproximou de Karen e perguntou se ele planejava usar a espada guilhotina mesmo no treinamento. Karen respondeu, perguntando se havia algum problema com isso, explicando que seu avô havia lhe dado uma bainha especial para conter a aura da espada. O novo instrutor se aproximou deles e se apresentou. Ele seria o responsável por treinar os garotos em esgrima. Como comandante dos Cavaleiros Seavol, Zerus Vintergard, Karen cumprimentou Sancherus educadamente, notando para si mesmo que ele era um especialista de 8 estrelas. Zerus disse aos garotos que ele não chamaria pelo título de jovem mestre até que eles ganhassem o reconhecimento dos Cavaleiros Seavol. Karen respondeu que ele não se importava e achava mais confortável, acrescentando que ele estava bem ciente de que ganhar o respeito dos Lobos Azuis através da habilidade é uma tradição na família Liston. Cherus ficou surpreso com a reação incomum de Karen, notando que a maioria dos nobres teria se ofendido. Sancherus inicialmente pensou que talvez um herdeiro sério e firme finalmente havia chegado para a família depois de uma longa espera, mas Karen estava pensando com confiança para si mesmo que no final, todos se curvariam diante dele. Ao notar esta aura, Zerus imediatamente mudou de ideia, concluindo que aquele que havia chegado não era um herdeiro sério, mas alguém pior que Léo, um verdadeiro canalha. Enquanto isso, Sabina estava avisando seu irmão Hello, aconselhando-o a pensar sobre o impacto de Karen na estrutura de sucessão e o que isso significaria para o próprio filho de Ro. Ro se perguntou se sua irmã estava insinuando que seu filho poderia ser ameaçado por seu sobrinho. Sabina esclareceu que se o talento excepcional de Karen se tornasse conhecido em todo o Império, isso obviamente afetaria quem o sucederia e o que aconteceria em seguida. Sabina estava falando com seu irmão Hello, expressando sua preocupação de que a família deles poderia acabar agora que a Pedra do Juramento havia sido quebrada, especialmente com o número de demônios vindo de além do Mar do Norte aumentando significativamente. Hello descartou esta ideia como bobagem e revelou uma profecia secreta conhecida apenas pelo chefe da família. A pessoa que quebra a pedra irá estabelecer uma nova pedra, assim como seu ancestral fez há muito tempo. Sabina percebeu que isso significava que o tempo do pacto estava próximo. Quando ela lhe perguntou quando ele contaria isso a Karen, Hello respondeu que aconteceria quando a hora fosse certa. No inverno, Bali estava lendo uma carta de seu filho Karen. Karen escreveu para tranquilizar seu pai de seu bem-estar e lhe contou sobre seu progresso no treinamento, tendo recentemente dominado a 4ª forma de 2 estilos de esgrima diferentes. Ele também mencionou que estava tentando se dar bem com seus parentes como seu pai havia pedido e que estava cuidando especialmente de Léo. No final da carta, ele pediu em tom de brincadeira por mais dinheiro porque sua mesada havia acabado, o que fez Bali rir com afeto. Em uma conversa com Irish, Bali relembrou quão preocupado ele estava quando ele primeiro deixou Karen no castelo 3 anos atrás. Irish o tranquilizou que Karen havia se adaptado surpreendentemente bem e que o castelo não era mais quieto por causa dele. Embora Bali tentasse aconselhar seu filho a não atrair atenção, Irish sabiamente respondeu que uma joia brilhará mesmo se ela ficar no lugar.
Mas Irish alertou que a situação poderia mudar, pois logo seria impossível evitar que as notícias sobre Karen se espalhassem, e que como um lobo azul, ele teria que realizar as tarefas designadas a ele. O que mais preocupava Bali era a reação de seus irmãos à crescente influência de Karen. Irish ofereceu um último conselho a Bali, lembrando que Lady Sabina era muito apegada a Karen. Bali se sentiu aliviado ao ouvir isso. Bali expressou seu sentimento de que a mesada mensal que ele enviou havia valido a pena, enquanto Henrich respondeu, expressando sua felicidade em vê-lo brincando e parecendo menos preocupado. Mas Bali expressou sua preocupação de que sua tia estaria deixando o castelo em breve. Henrich o tranquilizou novamente, explicando que Karen havia formado uma relação próxima com os cavaleiros Seavol a ponto de eles terem lhe dado um apelido, o pequeno cão do mar azul raivoso. No campo de treinamento, Karen apareceu, treinando intensamente, superando facilmente um enorme cavaleiro chamado Hans. Karen o repreendeu por sua fraqueza, dizendo que a arte da espada do Seavol é inútil se você for superado pela força e que é preciso lutar com força mesmo se os ossos forem quebrados. Hans se rendeu, admitindo que Karen era o único que projetava sua força enquanto Karen zombava de seus músculos, chamando-os de músculos de balão. No campo de treinamento, Hans admitiu que o termo músculos de balão era novo para ele e reconheceu que sem usar mana, ele não era mais páreo para Karen agora, lamentando quanta força o jovem havia ganho em apenas um ano. Hans então disse a Karen que ele provavelmente seria enviado em uma missão em breve. Hans revelou que Zerus seria o único a decidir o momento da missão porque Hello estava atualmente na capital e ele especulou que o destino dele seria a região da Cúpula Celestial no oeste do Ducado onde as aparições de demônios estavam aumentando. Perto dali, Léo estava treinando ansiosamente, pensando que ele não queria ir na mesma missão com Karen, mas ao mesmo tempo ele esperava fazer seus pais felizes se ele se saísse bem. De volta ao presente, Bali revelou a Henrich que o motivo de sua convocação não era apenas a carta de Karen. Bali deu a ele uma pequena bolsa, explicando que os inspetores do portão de seu território a encontraram em uma carroça de comerciantes vindo da baronaria de Balos. Bali confirmou que era uma droga chamada cocaína e pediu a ele para investigar a questão da baronaria de Balos, começando do castelo do Mar Azul. Na estação de trem, alguém saiu do trem perguntando se este era o castelo do Mar Azul. Naquela noite, Karen estava vagando pelos terrenos do castelo depois de ter se esgueirado e roubado uma garrafa de licor da coleção de Zerus, comentando para si mesmo que mexer com a coleção de Cherus era sempre emocionante. Enquanto ele estava desfrutando de sua bebida, ele ouviu um visitante pedindo ao guarda para falar com o Duque Lishing sobre um assunto urgente. O guarda confirmou que o Duque estava na capital e que o comandante dos Cavaleiros Cherus estava no comando. Karen interveio na conversa e quando o guarda o reconheceu, o visitante se apresentou como o jovem barão Rohan Belovos. Rohan reconheceu Karen dos rumores que ele havia ouvido sobre ele. Embora o ajudante de Rohan tenha sugerido ir ao comandante da noite, Karen insistiu que ele seria o único a ouvir sua história, argumentando que era uma questão de cortesia para um nobre de seu lado receber um visitante que havia vindo pessoalmente em um assunto urgente. Karen ordenou ao guarda que entregasse uma mensagem separada para Zerus. O julgamento político de Karen impressionou Rohan, embora Rohan estivesse preocupado em ver um garoto segurando uma garrafa de licor. Ele então convidou Rohan a seguir. Em uma sala privada, Karen resumiu o problema de Rohan: a presença de um grupo de bandidos nas montanhas orientais de sua baronaria. Rohan confirmou isso, acrescentando que esses bandidos estavam espalhando drogas e sequestrando pessoas para vender como escravos. Rohan explicou com pesar que sua baronaria era pobre e militarmente fraca, e que a tentativa de seu pai de confrontar os bandidos havia falhado e resultado em ele ser ferido e acamado. Karen bateu a garrafa de licor na mesa com raiva, declarando que dilacerar esses canalhas não era punição suficiente para eles. Mas ele apontou um ponto intrigante, perguntando-se como um mero grupo de bandidos poderia ser forte o suficiente para lutar contra um exército regular. Rohan respondeu que eles suspeitavam que esses bandidos poderiam ser na verdade desertores do exército do Reino do Sul, que estava atualmente em guerra. Karen analisou a situação, concluindo que após a abdicação do Imperador Maligno, o exército imperial havia focado seus recursos reduzidos na guerra no Sul, criando um vácuo de segurança no Norte que permitiu que desertores se tornassem bandidos. Rohan concordou que esta teoria parecia a mais plausível. Karen então ofereceu a Rohan uma bebida, explicando que a baronaria de Balos era adjacente ao território onde seu pai residia, tornando isso um assunto pessoal para ele também, e ele expressou seu desejo de ajudar pessoalmente. Rohan se sentiu grato por este gesto, embora ele se perguntasse sobre a adequação de aceitar uma bebida oferecida por uma criança. Karen alegremente admitiu que a bebida foi roubada da coleção de Sancheru e pediu a Rohan para mantê-lo em segredo entre eles. Rohan ficou chocado ao ouvir o nome do famoso comandante dos cavaleiros. Naquele mesmo momento, Zerus entrou na sala e perguntou a Karen se eles não tinham concordado que ele não tocaria em sua bebida. Rohan ficou nervoso e derramou sua bebida, mas Zerus o tranquilizou. Zerus se dirigiu a Rohan, confirmando que ele havia ouvido falar de sua grave preocupação com os bandidos, o que Rohan confirmou ser a razão pela qual ele veio pedir ajuda. Quando Zerus estava prestes a responder, Karen o interrompeu. Zerus se virou para ele, repreendendo-o por beber em sua idade e tirou sua bebida. Zerus se desculpou com o jovem barão pela cena,
Então tranquilizou que o castelo do Mar Azul não ficaria parado enquanto um velho parceiro sofria e disse-lhe que eles estavam planejando organizar e despachar tropas em breve. Karen se voluntariou para ir na missão, mas Zerus imediatamente recusou, argumentando que o inimigo era um grupo treinado e poderia ter lutadores habilidosos desconhecidos. Rohan ficou surpreso com a seriedade de Karen em querer ajudar. Zerus objetou, sabendo que o combate real era diferente do treinamento. Karen argumentou que ser superprotetor não era bom, mas Zerus insistiu que ele preferia enviá-lo para enfrentar um perigo claro no oeste do que um ambíguo. Nisso, Karen sorriu levemente e perguntou-lhe se ele faria uma oferta que ele não poderia recusar. Em uma cena posterior na estação de trem, Léo ficou chocado por ser forçado a ir na missão enquanto Karen entusiasticamente o abraçou, encantado por ser a primeira missão deles. Zerus, que estava assistindo a cena, percebeu que ele havia sido enganado e que Karen havia usado Lady Sabina como alavanca. Zerus pensou que talvez isso fosse o melhor, pois um guardião confiável os acompanharia. Zerus percebeu que seu acordo com a condição de Lord Léo ir implicitamente significava sua satisfação com os resultados de seu treinamento. O Barão Rohan também estava presente para se despedir deles e ele estava muito preocupado com a segurança dos netos do Duque e a responsabilidade de sua família se algum dano lhes acontecesse. Zerus tentou tranquilizá-lo e assegurou-lhe que não havia necessidade de ele se preocupar, pois ele explicou que com Sabina presente, nenhum dano jamais aconteceria aos garotos. Mas Sabina o interrompeu com uma declaração chocante, declarando que ela não tinha a intenção de intervir a menos que os garotos estivessem em perigo de morte. Esta declaração aterrorizou Rohan. E Léo? Zerus comentou sobre sua audácia habitual, e Sabina insinuou que havia uma razão que a impedia de ficar na linha de frente, algo que Zerus pareceu entender e aceitar. Na estação de trem, Sabina notou Léo tremendo. Então ela se dirigiu a ele dizendo que ela entendia seu medo, mas ela o instou a considerar esta missão uma oportunidade para provar o quão sério ele era sobre seu treinamento ao longo dos últimos 3 anos e uma chance de ganhar reconhecimento como membro dos Lobos Azuis. Karen interveio com seu estilo sarcástico, perguntando se Léo sempre precisava de alguém para empurrá-lo por trás. Léo respondeu com raiva, mas as palavras de Karen despertaram sua determinação, e ele percebeu que era hora de provar a si mesmo. O trem mágico partiu do castelo do Mar Azul, rumo à baronaria de Balos. Enquanto o trem se afastava, Karen pensou consigo mesmo que ele não esperava que este momento chegasse tão rapidamente. No trem, Sabina explicou ao Barão Rohan por que ela não podia aparecer na linha de frente. Sua presença no castelo do Mar Azul era um segredo, e se ela fosse descoberta, os bandidos desapareceriam sem deixar rastros. No entanto, Rohan permaneceu preocupado em enviar apenas 2 crianças nesta missão, pois ele notou que Karen não mostrava sinais de tensão, enquanto Léo parecia extremamente ansioso. Enquanto isso, Léo estava lembrando da bronca de sua mãe. Ela havia perguntado a ele como ele poderia se aproximar de Karen depois da humilhação que ele sofreu 3 anos atrás que havia manchado a honra de seu pai, garantindo-lhe que Karen era seu rival, não seu amigo. Quando Léo permaneceu em silêncio, ela o chamou de garoto fraco. Finalmente, Léo respondeu à sua mãe, explicando que Karen não era seu rival. Ele explicou a enorme lacuna de talento entre eles. Como Karen havia alcançado o nível de 4 estrelas na idade de 13, enquanto ele havia alcançado apenas o nível de 3 estrelas na idade de 15, Léo afirmou que Karen não era seu rival, mas seu objetivo que o impulsionava a trabalhar duro e seguir em frente. Sua mãe concluiu a conversa deles dizendo-lhe que ele só vê as árvores, a competição, não a floresta, o quadro geral. De volta ao trem, Sabina estava conversando com Léo, que admitiu seu nervosismo, pois era sua primeira missão. Sabina lhe fez uma pergunta direta. Ele poderia matar um homem? Léo hesitou, mas Sabina o encorajou, dizendo que não havia necessidade de duvidar de si mesmo e que ela sabia mais do que ninguém o quão duro seu treinamento havia sido, lembrando que ela era quem o treinou. Comovido por suas palavras, Léo a chamou de mestra. O trem anunciou sua chegada em 20 minutos. Então, Sabina decidiu que durante a missão, eles se dirigiriam um ao outro como mestre e estudante. Ela então anunciou que pularia do trem para ir à frente e sondar a situação despercebida. Rohan protestou o perigo de pular de um trem em movimento, mas Sabina o tranquilizou que ele não seria responsabilizado por nada porque seus sobrinhos estariam observando à distância. Karen comentou com admiração sobre sua audácia, e Sabina pulou do trem, deixando Rohan e Léo em estado de choque, perguntando-se sobre as excentricidades da família Liston. Ao chegarem na baronaria de Balos, eles foram recebidos pelo pai de Rohan, o ferido Barão Balos, que se desculpou por recebê-los enquanto estava sentado devido à sua saúde precária. Karen respondeu educadamente pedindo-lhe para não se preocupar com isso e perguntou sobre seus ferimentos. Ao encontrar o Barão Balos acamado, o barão agradeceu aos garotos por sua preocupação e mencionou que ele havia conhecido Karen e seu pai 10 anos atrás, comentando sobre o quão maravilhosamente ele havia crescido, o que deve deixar seu pai orgulhoso. Karen, que não se sentia confortável com formalidades, pediu ao barão para falar de forma simples com ele, e o barão concordou em chamá-lo de jovem mestre Karen. O barão mostrou uma visão aguçada, deduzindo que, como Karen havia sido designado para sua primeira missão, ele deve ter alcançado o nível de 4 estrelas nas artes marciais em uma idade tão jovem.
O barão expressou sua confiança no julgamento da casa principal sobre as habilidades do garoto, mas ao mesmo tempo, ele se sentiu preocupado em enviar 2 jovens promissores em uma missão tão perigosa. Karen tranquilizou o barão, dizendo que ele entendia sua preocupação, mas o fracasso em suas missões mancharia a honra dos Lobos Azuis, e que eles nunca consideram um fracasso. Ele então se virou para Léo para confirmação e Léo concordou a contragosto que eles definitivamente teriam sucesso. O barão riu e os agradeceu por sua confiança. Karen notou que o barão precisava de descanso e anunciou que eles estariam partindo. O barão confiou a questão a eles e disse-lhes que ele havia preparado um guia para eles seguirem. Os garotos partiram com o guia através das montanhas nevadas. Karen zombou de Léo, perguntando se ele já estava cansado, mas Léo ignorou e expressou sua desconfiança do guia, ressaltando que não havia garantia de que ele não estivesse em conluio com os bandidos. Karen sarcasticamente o parabenizou por finalmente ser capaz de pensar, então calmamente confirmou que as suspeitas de Léo estavam corretas e que o guia era muito provavelmente um dos bandidos. Léo ficou chocado e perguntou como ele sabia. Karen explicou que ele havia ouvido a conversa do barão Rohan na estação. Em um flashback, o ajudante de Rohan perguntou como eles localizariam o esconderijo dos bandidos, e Rohan respondeu que eles teriam que usar um traidor dentro do domínio. Quando Léo perguntou por que ele não havia dito antes, Karen respondeu que ele havia ficado tenso o dia todo. Karen então analisou a situação, ressaltando a astúcia de Rohan em usar deliberadamente o traidor contra eles, e explicou a Léo que seu papel atual era ser isca, já que seu sequestro como jovens nobres renderia um alto resgate. Karen explicou a Léo que o fato de o traidor ter permanecido impune e vivo até agora era prova disso, o que significava que eles haviam chegado ao ponto de desespero. O guia, Sam, os levou para uma emboscada montada pelo líder dos bandidos, que o recompensou com uma quantia extra porque os alvos eram jovens nobres. Um dos bandidos notou que os 2 jovens não pareciam que o seguiriam obedientemente. Karen e Léo se prepararam para lutar, e Karen declarou com raiva intensa que ele não os perdoaria por espalhar drogas na terra de seu pai. De volta à residência do barão, Rohan perguntou a seu pai se ele estava bem. Seu pai o tranquilizou sobre sua saúde. Rohan ofereceu a seu pai um copo de água, e o preocupado Rohan perguntou a seu pai se os 2 jovens ficariam bem. O pai barão respondeu que o Castelo do Mar Azul enviar os garotos sem informações suficientes era prova o bastante de sua confiança em suas habilidades. Ele então acrescentou que Karen o lembrava dos dias de juventude do Duque Ro, não apenas na aparência, mas em seu comportamento confiante e sua atitude calma e digna. Na residência do barão, o barão Balos expressou sua confiança a seu filho, dizendo que era certo depositar expectativas nos 2 garotos. Enquanto isso, nas Montanhas Nevadas, Karen estava envolvido em uma batalha feroz, habilmente e sobrenaturalmente decapitando bandidos. Léo assistiu à cena em silêncio horrorizado, pensando para si mesmo que Karen era um verdadeiro monstro. O vice-líder dos bandidos disse apreensivamente ao líder que eles não eram pessoas comuns e que eles deveriam se retirar para informar a força principal. Isso enfureceu o líder dos bandidos, que se recusou a ser derrotado por um garoto verde e correu em direção a Karen com uma aura vermelha. Mas Karen o encontrou friamente, descrevendo seu grito de guerra como irritante e então partiu ao meio com um único golpe. Léo ficou atordoado enquanto Karen casualmente comentou que ele havia usado acidentalmente uma técnica poderosa. Karen reclamou que o líder havia manchado suas roupas. Um dos bandidos sobreviventes chamado Olha ficou aterrorizado pelo poder de Karen e a aura de sua espada que quase o dominou. Então, ele se rendeu imediatamente. Com um sorriso astuto, Karen perguntou a Olha se ele tinha uma corda e ordenou que ele a trouxesse. Para o espanto de Léo, Karen fez Olha amarrá-lo e a Léo e o armou com suas espadas também. Léo perguntou por que eles estavam indo a tais extremos, e Karen explicou que para serem iscas eficazes e descobrir a base dos bandidos, sua captura tinha que ser convincente, pois era ilógico para 2 nobres serem capturados por um único homem desarmado. Enquanto caminhavam, Karen começou a interrogar seu prisioneiro, Olha. O aterrorizado Olha confessou que eles eram de fato desertores do Reino de Cais na zona de Guerra do Sul. Karen perguntou-lhe sobre o número deles na fortaleza. Olha o informou que havia 130 deles, incluindo 2 magos e seus cavaleiros de guarda. Olha percebeu naquele momento a magnitude de seu erro e que aqueles que ele havia capturado não eram apenas nobres comuns, mas herdeiros da grande família Liston. Karen achou a história de Olha de que seu líder havia lhes prometido dinheiro fácil ser ilógica. Ele se perguntou por que uma elite como magos estaria com um simples capitão de infantaria e por que eles escolheriam a pobre baronaria de Balos para realizar roubos. Karen concluiu que a história não fazia sentido e decidiu que eles tinham que ver a verdade com seus próprios olhos. Ao chegarem no esconderijo dos bandidos, eles foram recebidos com surpresa por outros guardas que se perguntaram por que Olha havia trazido reféns com ele. Na entrada do esconderijo dos bandidos, os guardas questionaram Olha sobre por que ele retornou sozinho e com armas. Olha alegou que ele pegou as armas dos jovens mestres como seu saque e que seus outros camaradas estavam perseguindo os fugitivos. Os guardas zombaram dele, mas abriram o portão. Dentro, Karen comentou para si mesmo que esses desertores pareciam negligentes. Mas ele sentiu um poder estranho que o havia deixado inquieto durante todo o caminho e sua espada guilhotina começou a reagir a ele. Ele logo descobriu a fonte de seu mal-estar.
carcaças de pássaros penduradas como sacrifícios e um grande círculo de magia negra no chão. Karen imediatamente ordenou a Olia que o desamarrasse e lhe entregasse sua espada. Então disse ao atordoado Léo para sacar sua espada Sulfid, avisando que ele precisaria dela em breve. Naquele momento, o círculo mágico foi ativado e esqueletos armados começaram a se levantar do chão, fazendo Olia entrar em pânico. O líder dos bandidos apareceu e zombeteiramente deu as boas-vindas aos reféns por entrarem em sua fortaleza na montanha. Karen procurou o Mago Negro com os olhos, mas não o encontrou, concluindo que ele estava escondido em algum lugar. Rapidamente, ele agarrou Olia como refém, pondo a espada em seu pescoço e ameaçando matá-lo se os bandidos atacassem. Léo ficou chocado com este ato, que ele considerou uma violação da honra nobre. O líder dos bandidos zombou de Karen, perguntando se os nobres não deveriam valorizar a honra acima de tudo. Karen retrucou, perguntando por que ele não deveria ter permissão para fazer isso. O líder achou Karen interessante, mas declarou que o refém não tinha valor e que Olia era completamente inútil, dando a Karen permissão para fazer o que quisesse com ele. O líder empurrou Olia em direção a Karen. Enquanto Léo percebeu que eles estavam presos, ele perguntou a Karen por seu plano. Karen respondeu com confiança que o plano era simples. Eles só tinham que eliminar o líder. O líder notou a aura de mana azul de Karen e parecia preocupado. Karen disse a Léo que ele cuidaria do líder e que Léo teria que lidar com os esqueletos. Antes que Léo pudesse processar o que isso significava, Karen investiu poderosamente em direção ao líder, deixando Léo sozinho para enfrentar o exército de esqueletos que havia se levantado por completo. O pânico atingiu Léo quando ele foi cercado pelos soldados esqueléticos, perguntando-se como ele deveria lidar com todos eles sozinho. Enquanto os esqueletos avançavam para atacá-lo, Karen já havia alcançado o líder e liberou um golpe poderoso, gritando, terceira forma da espada do Seavol. Karen direcionou a energia de sua espada em direção ao líder. Depois que o golpe de Karen atingiu o líder e cortou sua mão, este caiu de dor e chamou Karen de pirralho maldito. Karen zombou dele, dizendo que se ele ia atacar, ele deveria ter feito isso antes. O líder se perguntou por que o Castelo do Mar Azul estava interferindo em seus assuntos. E Karen explicou que esta baronaria era ao lado das terras de seu pai e disse-lhe que ele não tinha intenção de matá-lo, mas o levaria para o castelo. Enquanto isso, Léo estava lutando contra os esqueletos com um desempenho surpreendentemente bom. De longe, Karen o estava observando e o encorajando a continuar lutando com pura força, como a arte da espada do Seavol os ensina. Karen retornou ao líder ferido, Michael Knox, e perguntou seu nome novamente para ter certeza. Depois que ele respondeu, Karen o esfaqueou impiedosamente na perna para forçá-lo à submissão. Com um sorriso arrepiante, ele ordenou que ele comandasse seus homens a largarem suas armas, o que o líder fez em agonia. O derrotado Michael lamentou sua derrota nas mãos de 2 pirralhos, mas ele avisou Karen que quando eles chegassem, nem mesmo alguém da família Listen seria capaz de lidar com eles. Karen corretamente adivinhou que o líder estava depositando suas esperanças nos magos negros. Karen zombou das esperanças do líder, perguntando se ele realmente pensava que a família Liston enviaria apenas 2 crianças sozinhas. Ele ressaltou que o círculo mágico havia desaparecido, explicando que era natural para eles terem um guardião. Naquele momento, uma explosão maciça rugiu ao longe. Karen comentou que porque eles perderam tempo com o líder, eles não podiam capturar o Mago Negro vivo. Sabina de repente apareceu segurando a cabeça decepada do Mago Negro. Léo ficou enojado com a visão enquanto Sabina declarou oficialmente a missão um fracasso porque eles deixaram a pista mais importante escapar, o Mago Vivo. Karen descaradamente perguntou à sua tia se ela estava pelo menos impressionada com seus métodos. Sabina respondeu batendo no líder derrotado até que ele perdesse a consciência. Então ela repreendeu Karen por sua imprudência e por correr para o território inimigo sem pensar, dizendo que ele era exatamente como seu irmão mais velho, Hello. Mas ela admitiu que lhe daria pontos extras por esta audácia que se encaixa em um membro da família Liston, enquanto pontos seriam deduzidos por recorrer a tomar um refém. Quando ela lhe perguntou por quê, um nobre chamado Karen explicou que queria explorar a fraqueza de seus inimigos, já que eles jamais esperariam que um nobre fizesse um refém. Sabina achou a ideia divertida e o chamou de garoto louco. Enquanto isso, o líder capturado pensava consigo mesmo, que bando de loucos. Sabina anunciou que eles voltariam ao castelo do Barão Belovos, pois muitas perguntas seriam feitas. Ao saírem do campo de batalha, os aldeões libertados de suas jaulas protagonizaram emocionantes reencontros familiares. Após a batalha, Karen notou o bandido Olia, que se sentia culpado. Karen perguntou de forma zombeteira se ele estava com a consciência pesada e disse que era muito cedo para isso. Ele poderia acabar na masmorra do barão como seus camaradas. Em seguida, Karen informou que Olia e seu capitão seriam levados para o Castelo Mar Azul, em vez de serem presos. Léo questionou se era seguro deixar Olia solto, e Karen explicou que precisavam dele para carregar o capitão ferido, mas alertou Léo para não baixar a guarda. Nesse momento, um dos aldeões se aproximou e defendeu Olia, explicando que ele havia cuidado sinceramente dos prisioneiros, levando remédios aos doentes e dando sua própria comida aos famintos, e implorou por misericórdia.
Sabina pediu a opinião de Karen, que olhou para Olha, chocado, e decidiu considerar a clemência, justificando que bandidos havia guiado até o esconderijo. Olha, dominado pela gratidão, jurou lealdade total a Karen até a morte. Léo interrompeu a cena, chamando Karen para ver algo importante, um barril contendo uma enorme e brilhante pedra mágica. Enquanto os aldeões celebravam e insultavam os bandidos capturados, Léo tinha certeza de que o jovem mestre prepararia um banquete para eles. Karen estava imerso em pensamentos. Ele finalmente percebeu o verdadeiro motivo da grande presença de bandidos naquela área pobre e remota, uma mina de pedra mágica que a própria família do barão desconhecia. Léo notou a expressão astuta do primo e perguntou qual trama ele estava tramando agora. O barão Rohan e seu pai chegaram para saudar os resgatadores. Rohan ordenou que os prisioneiros fossem jogados na masmorra e pediu a Sabina que entregasse o líder bandido. Mas Sabina, alegando ser apenas uma guardiã, os direcionou para seus alunos, Karen e Léo. Rohan convidou a todos para um banquete modesto, mas Karen recusou, dizendo que precisavam partir imediatamente para o Castelo Mar Azul. Foi então que Rohan mencionou a questão da taxa da missão, admitindo que seu baronato não tinha recursos para pagá-la integralmente e solicitou um adiamento. A expressão de Karen mudou para um olhar astuto, e ele começou a insultar deliberadamente o baronato, descrevendo como uma área remota entre áreas remotas, o que provocou Rohan. Karen então revelou que os bandidos estavam atrás de algo totalmente diferente. Ele mostrou a pedra mágica para um Rohan, que ficou atônito e admitiu não ter ideia de que havia uma mina em suas terras. Com todas as cartas na mão, Karen anunciou que ele também tinha uma proposta a fazer. Karen propôs ao barão Rohan que o Castelo Mar Azul desenvolvesse a mina de pedra mágica em conjunto com o baronato de Balos, sob a condição de que o castelo fornecesse o capital inicial e as forças de segurança. Rohan ficou internamente chocado, questionando se o garoto realmente percebia a magnitude de suas palavras. Mas ele rapidamente se deu conta de que ter a poderosa família Liston como parceira na mineração seria um enorme ganho por si só. Rohan concluiu que Karen havia calculado tudo isso e se maravilhou com a audácia de uma criança em conduzir negociações de tamanha importância. Karen acrescentou que o acordo permitiria o estabelecimento de uma guarnição de cavaleiros Liston no baronato, o que resolveria o problema de defesa e traria crescimento econômico ao mesmo tempo. Quando Rohan perguntou sobre a porcentagem de participação que ele tinha em mente, Karen habilmente evitou a questão, dizendo que seria irracional para uma criança como ele discutir os detalhes de um projeto assim, e que esse era um assunto para Rohan discutir com seu pai. Rohan concordou em consultar o pai e contatá-los em breve. Mais tarde, Karen perguntou a Lady Sabina por que ela esperava que as coisas se complicassem no esconderijo dos bandidos. Sabina explicou que o motivo era o mago negro com quem ela havia lidado, revelando que ele não era um mago comum, mas Tade Arrada, um criminoso procurado de segunda classe no Império e um mago de sexto círculo. Sabina repreendeu os garotos por se preocuparem com os pequenos peixes, os bandidos, e ignorarem o alvo mais importante. Ela continuou sua lição, explicando que a verdadeira força só cresce ao enfrentar oponentes fortes, e que se tivessem derrotado o Mago Negro, não teriam desperdiçado seu tempo com a ralé. Por essa razão, ela considerou a missão um fracasso, um julgamento que Karen aceitou respeitosamente. Ela então se virou para Léo, que se sentia ignorado, e o elogiou inesperadamente, dizendo que seu desempenho foi muito melhor do que ela esperava, especialmente por ser a primeira vez que ele enfrentava mortos-vivos. Ela o encorajou a ter mais confiança em si mesmo. No Castelo Mar Azul, Aloy retornou da capital. Sua comitiva o cumprimentou e o informou sobre o retorno de Karen, Léo e Sabina de sua missão. De repente, um mensageiro chegou com uma mensagem urgente do Palácio Imperial. Aloy abriu a carta e ficou chocado com o conteúdo. O imperador, que não havia mencionado nada a respeito antes de ele deixar a capital, havia convidado pessoalmente seu neto Karen para a capital. No trem de volta, Olha carregava seu capitão cativo, Michael. Michael tentou persuadir Olha a escapar juntos, aproveitando que ele considerava uma falha de segurança, mas Olha o agrediu com raiva e recusou, lembrando que ele o havia chamado de inútil e descartável. Ao retornarem ao Castelo Mar Azul, foram recebidos por membros da família. Bali sarcasticamente comentou que os arredores de Karen continuavam tão caóticos como sempre, ao que Karen respondeu de forma incisiva, ameaçando. Bali deu as boas-vindas a seu filho, enquanto Sabina conversava com ele, concluindo que seu irmão, Aloy, provavelmente o havia chamado por causa do problema que Karen havia causado no baronato de Balos. Enquanto isso, Bali parabenizava seu sobrinho Léo por sua grande conquista, observando que a notícia o havia precedido. Léo se sentiu feliz, acreditando que seu pai e avô estariam orgulhosos dele. Então Karen anunciou que estava cansado e que iria descansar. A conversa se tornou séria quando Sabina perguntou a Bali se ele sabia de algo sobre a situação política incomum no Império. Bali explicou que as outras grandes potências, exceto a família deles, estavam se unindo rapidamente, centradas no Ducado de Salmão e no Marquesado de Dias. Sabina acrescentou que o pai deles, Aloy, havia planejado se encontrar com várias famílias na capital para avaliar a situação, mas cancelou tudo porque suas conversas com o imperador não produziram um resultado satisfatório. Bali explicou que essas duas famílias foram as que contribuíram para a derrubada do imperador anterior e a instalação do atual, e que agora controlam o sistema.
Sabina lamentou que seu irmão Alo tivesse decidido se retirar do poder central para o futuro do Império apenas para ser tratado dessa forma agora. Os dois concluíram que a Era de Paz estava chegando ao fim e que era hora de a família deles agir. Sabina viu um lado positivo na situação, apontando que o que Karen havia feito poderia ser a coisa mais útil para eles no momento, pois lhes dava uma razão justificada para expandir sua influência enviando tropas para as terras de outras famílias. Ela descreveu Karen como um garoto interessante porque ele fez algo benéfico para a família no momento perfeito. Bali disse à sua tia que ela o elogiava demais, ao que ela respondeu que não estava realmente elogiando. Mais tarde, Sanzerus os cumprimentou, parabenizando-os por suas conquistas em subjugar os bandidos fugitivos. Ele anunciou que começaria imediatamente a interrogar o líder bandido que Oli estava carregando, prometendo extrair cada pedaço de informação dele. Quando perguntou sobre a identidade de Olia, Karen explicou que, por enquanto, ele também era considerado um bandido, mas como havia sido um informante, deveria ser tratado com gentileza e depois liberado, anunciando que planejava torná-lo seu servo pessoal, com o que Zeras concordou. Quando os garotos tentaram ir descansar, Zerus os deteve, lembrando que a missão ainda não estava completa. Karen perguntou a Zerus quando ele havia chegado, e ele respondeu que havia chegado há pouco tempo e que eles precisavam escrever um relatório. Quando Karen perguntou se eles tinham que escrever relatórios separados, Zerus permitiu que o escrevessem juntos. Karen imediatamente tentou passar a tarefa para Léo, argumentando que ele havia feito todo o trabalho difícil. Ele então recorreu à persuasão, apontando que o tio Tyles leria o relatório e que essa era a chance de Léo ganhar pontos para si mesmo, concentrando-se em suas conquistas no relatório, o que convenceu Léo. Após o retorno, Cyrus ordenou que os prisioneiros fossem trancados. Sabina jogou-lhe a cabeça do criminoso procurado, dizendo que os relatórios do garoto seriam suficientes. Enquanto Karen desejava a Léo boa sorte com a redação do relatório, ele anunciou que iria para a sala de treinamento de mana para usar a quarta forma que havia alcançado recentemente, deixando Zerus chocado com sua paixão inabalável. Enquanto isso, Alo realizou uma reunião de emergência do Conselho Familiar. Ele explicou que o motivo da reunião era a informação obtida durante a supressão de demônios que haviam aparecido recentemente ao redor do castelo. Ele pediu a Enrich que convocasse o comandante dos cavaleiros. Charus foi convocado e Alo lhe apresentou um pedaço de pele de demônio. Alo lhes disse que esse pedaço havia sido coletado na região da cúpula celestial ocidental. Ele observou que o mana sombrio latente na pele não era comum e percebeu, chocado, que pertencia ao imperador caído. Alo propôs duas possibilidades: ou era apenas a vontade dele que ainda pairava no mundo, ou o imperador caído ainda estava vivo. Alo deduziu que essa questão estava conectada aos eventos em andamento no Império. Em seguida, revelou outro acontecimento. As notícias dos eventos no Baronato de Balos haviam chegado aos ouvidos do imperador, que havia estendido um convite pessoal para Karen ir à capital. Alo anunciou seu plano de enviar Léo e os Cavaleiros Lobo do Mar para acompanhar Karen, mas enfatizou que pediria a opinião de Karen primeiro e não forçaria a ir, já que ele ainda era uma criança. Mais importante, Alo queria entender o que Karen estava pensando quando fez aquele acordo com o Barão Belos. Então, ele ordenou que Zerus o trouxesse. Zerus encontrou Karen meditando na sala de treinamento. Karen perguntou a Zerus quando ele havia chegado, e ele respondeu que havia chegado há pouco tempo. Karen lhe disse que, além da família imediata, Zerus era o único autorizado a entrar, mas ele não se lembrava de Zerus ter entrado na sala de treinamento antes, o que significava que o assunto devia ser urgente. Zerus o informou sobre sua convocação para o conselho familiar para discutir uma viagem iminente à capital. Zerus respondeu que o chefe da família havia convocado o Lord Karen para o conselho familiar e que ele ouviria os detalhes diretamente dele ao chegar ao conselho. Alo disse a Karen que ele acabará de saber da conclusão bem-sucedida de sua primeira missão, ao que o outro confirmou. Alo disse-lhe que imediatamente o questionou sobre por que ele agiu de forma independente e ultrapassou sua autoridade ao negociar com a Casa de Balos, perguntando se ele havia considerado que seu comportamento arrogante poderia ser um grande insulto a eles. Karen percebeu que aquilo era um interrogatório, não um elogio, mas negou a acusação, explicando que havia feito apenas uma única proposta ao jovem Barão Balos, e que este havia aceitado a oferta por livre e espontânea vontade. Na sala do conselho, Karen defendeu suas ações perante o avô, explicando que ele havia julgado que havia algo mais importante do que a etiqueta nobre. Quando Alo perguntou o que poderia ser mais importante do que a cortesia, Karen respondeu que era a honra da família. Essa resposta impressionou profundamente Alo, que pensou consigo mesmo que Karen poderia ter se vangloriado dos ganhos do acordo e se gabado, mas em vez disso colocou o interesse da família em primeiro lugar, descrevendo esse ato como uma conduta esplêndida. Com base nisso, Alo anunciou sua decisão. Ele reconheceu que o acordo que Karen havia trazido beneficiaria muito a família e encarregou seu filho Bali de lidar com as negociações formais. Bali concordou em partir para o Baronato de Balos ao amanhecer do dia seguinte, ao que Alo comentou que um pai obtendo glória por meio dos méritos do filho não era uma coisa ruim. Alo então passou para o próximo tópico, a carta do imperador, e informou formalmente a Karen que Sua Majestade o havia convocado, pois notícias dele haviam chegado à capital.
Karen deduziu que, de acordo com Zerus, a carta do imperador já havia chegado antes do retorno de Alo ao Castelo Mar Azul, e então se perguntou se a rede de inteligência do imperador realmente tinha tal capacidade. Karen refletiu sobre isso, concluindo que os nobres influentes que controlavam o imperador fantoche eram os que estavam por trás daquele convite rápido, e não o próprio imperador. Alo ofereceu a Karen a opção de não ir. Alo pensou em Karen, acreditando que ele já deveria ter percebido o que ir para a capital naquele momento significava. Alo começou a pensar nas implicações estratégicas de aceitar ou recusar. Bali sabia que Alo não deveria ter dado a escolha a Karen, mas Karen os interrompeu, declarando que, como o imperador era quem o havia convocado, era seu dever ir, acrescentando que isso seria uma oportunidade para ver seu avô materno novamente. Quando Karen perguntou se ele iria sozinho, Alo confirmou que Léo acompanharia, além do esquadrão de Hans como guardas. Karen questionou a necessidade de guardas separados com a presença do avô. Então, Alo gritou brincando que os guardas não eram para protegê-lo, mas para controlar os problemas que ele poderia causar, e anunciou que a partida seria em 3 dias. Em uma cena posterior, Bali concluiu suas negociações com o Barão Rohan. Foi acordado dividir as ações da mina com 80% para a família Liston e 20% para a família Balos. Mas Bali ficou intrigado com uma condição adicional que ele achou difícil de entender: alocar 5% da parte de Balos, 1/4 de sua participação, diretamente para Karen e Léo. Considerando essa quantia excessiva para uma mera comissão, ele perguntou a Rohan, um ilustre graduado da Academia Imperial, a razão para essa decisão. Rohan explicou francamente que essa condição era um investimento para conquistar o favor dos 2 jovens lobos que um dia liderariam o Castelo Mar Azul. Bali viu Rohan como arrogante por pensar que havia compreendido os talentos dessas crianças e considerou isso extremamente rude. Bali e Rohan trocaram algumas palavras duras, com Bali elogiando a audácia de Rohan. Finalmente, os garotos foram convocados e aceitaram a oferta com gratidão, e Rohan expressou a honra de sua família na parceria. Ao saírem, Léo tinha uma pergunta para Karen. Depois de selar o acordo com o Baronato de Balos, Léo perguntou a Karen como eles dividiriam sua participação de 5%. Karen respondeu friamente que, naturalmente, ele ficaria com 9/10 enquanto Léo ficaria com 1/10. Léo ficou chocado com a proposta, mas Karen o confrontou com uma ameaça, o que fez o aterrorizado Léo concordar imediatamente. Bali e seu ajudante observavam a cena, e o ajudante comentou que os 2 garotos que costumavam brigar ferozmente na infância agora se tornaram inseparáveis. Ao chegarem à capital, Léo estava animado e nervoso, admitindo que só havia ouvido rumores sobre o lugar e não sabia como agir. Karen o tranquilizou, mas Léo protestou que ele estava prestes a encontrar o imperador e que sua empolgação era justificada. Em seguida, ele começou a sonhar em ir a festas sociais para conhecer as belezas da capital. Sabina, que ouviu a conversa, se juntou a eles e comentou que a capital era um lugar interessante, cheio de lutadores fortes e que seria uma boa experiência para eles. Em seguida, ela pediu taças de vinho para parabenizá-los por sua primeira missão. Com sarcasmo, Karen apontou a falta de taças de vinho no quarto de um garoto de 13 anos, e ela serviu o vinho em copos de água. Sabina perguntou a Léo se ele já havia provado o vinho antes, e ele admitiu que Karen já havia lhe dado um pouco. Sabina ofereceu um copo a Léo, e ele aceitou. Sabina ergueu o copo, elogiando o crescimento notável deles, e Karen a agradeceu como sua professora. Ela então anunciou que os 3 anos que havia prometido protegê-los haviam acabado, expressando seu pesar por não poder ver o problema que eles causariam na capital. Léo ficou triste ao saber que ela logo retornaria para o Mar do Norte e perguntou se isso significava que eles não a viriam novamente. Sabina zombou de sua sensibilidade, então aconselhou a não ir a festas com Karen, explicando que a aparência, o talento e a lábia de Karen atrairiam toda a atenção. Léo entrou em pânico e pediu a Karen para não atrapalhar suas chances de casamento, o que levou Karen a chamá-lo de idiota. Karen ordenou que Léo parasse de falar e continuasse bebendo. Mais tarde, no Castelo Mar Azul, Bali informou a Alo sobre a conclusão bem-sucedida das negociações com Balos. Alo ficou surpreso com o acordo deles de ceder parte de sua participação a Karen e Léo. Bali explicou que a opinião do jovem barão teve uma forte influência, pois ele descreveu o acordo como um investimento no futuro. Alo elogiou a inteligência do jovem barão e considerou que eles haviam ganhado um aliado confiável. Alo confiou todos os assuntos relacionados ao baronato de Balos a Bali. Mas Bali sentiu que havia outro motivo para sua convocação, já que seu pai era avarento com elogios. Sua intuição estava correta, pois Alo revelou que a convocação de Karen pelo imperador era altamente incomum, pois ele nunca havia convocado nenhum membro da família além do próprio Alo. Então, Alo revelou uma observação perturbadora. Durante sua reunião privada com o imperador, ele viu o olhar de medo dele ainda nos olhos de sua majestade. Alo continuou sua conversa com Bali, explicando que o medo do imperador dele o fez acreditar que havia uma influência externa por trás do convite de Karen. Bali concordou que o assunto parecia politicamente motivado e se perguntou por que Alo não havia recusado o pedido do imperador naquela situação política complexa. Alo explicou que não recusou porque estava curioso sobre a extensão do potencial de Karen.
Ele explicou que Karen havia sido escolhido pela espada do fundador dos ancestrais, a guilhotina, o que significava que ele estava destinado a ser o centro da família e, portanto, enfrentaria inevitavelmente inúmeros desafios e perigos de forças externas. Aloy considerou esse convite um teste. Se Karen fosse carregar o futuro da família em seus ombros, ele deveria ser capaz de suportar tais provações. Aloy então perguntou a seu filho Bali se ele estava preocupado. Bali ficou profundamente comovido, mas se recompôs e declarou com confiança que acreditava em seu filho. Aloy ficou surpreso com a resposta, então sorriu, considerando-a uma resposta maravilhosa. No dia seguinte, Sabina estava se preparando para retornar ao Mar do Norte. Zerus perguntou se ela ia se despedir dos garotos, mas ela disse que não era necessário porque havia gostado de compartilhar seu vinho roubado com eles na noite anterior, e que era melhor partir discretamente, pois os garotos estavam ocupados se preparando para a viagem. Eles se despediram, e Zerus prometeu providenciar mais vinho para sua próxima visita. Antes de partir, Sabina trocou um olhar silencioso com Karen, que a observava da janela. Então ela partiu, despedindo-se dele até o próximo encontro. Karen pensou que o Mar do Norte era como um lar para ele. Ele pensou em encontrar algo para comer e beber enquanto esperava. Ele não achou que Sabina partiria tão rapidamente. Assim que Sabina partiu, Karen pensou que seus tios agora começariam a se mover. Como se o destino estivesse respondendo aos seus pensamentos, seu tio Tyles apareceu de repente atrás dele, assustando-o. Na estação de trem, os servos carregavam a bagagem dos jovens. Léo se perguntou sobre o motivo de todo o alvoroço, e Heinrich explicou que era normal porque eles iriam encontrar o imperador como representantes da família. Karen resmungou sobre o esquadrão de Hans estar com eles, e Zerus explicou que o propósito deles era protegê-los, mas Hans respondeu rudemente que o propósito era garantir que eles não causassem problemas. Antes de partirem, Tyles visitou Karen em seu quarto. Depois de se cumprimentarem, Tyles confirmou que havia ouvido sobre a viagem dele à capital, então lhe disse que tinham pedido a fazer. Tyles pediu a Karen que não agisse na capital da mesma forma que ele agia no Castelo Mar Azul. Karen concordou, mas percebeu que seu tio estava admitindo abertamente que o estava observando o tempo todo. Tyles o avisou que a capital estava cheia de inimigos esperando uma chance de derrubar a família deles e que, se Karen lhes desse qualquer pretexto, ele o puniria pessoalmente e severamente. Assim que Tyles saiu, a expressão de Karen mudou. Ele zombou da ameaça do tio, percebendo que ele estava tentando pressioná-lo com seu status de filho primogênito, e jurou a si mesmo que viraria o jogo na cara de seu tio arrogante. Na estação de trem, os preparativos para a partida estavam completos. Karen estava discutindo com Hans quando Olha, o ex-bandido, se aproximou e o agradeceu por lhe dar uma segunda chance. Karen respondeu friamente, então brincou cruelmente que o levaria à capital apenas para jogá-lo em sua prisão brutal, lembrando de não relaxar. Olha implorou a Karen para não abandonar, ao que Karen respondeu que eles viriam como ele se comportaria. Zerus deu aos garotos um último conselho, dizendo para não causarem problemas e retornarem em segurança. Quando o trem estava prestes a partir, Bali correu para a plataforma para se despedir do filho. Ele explicou que veio porque queria vê-lo novamente antes de partir e disse-lhe que seu avô materno também estava ansioso por sua chegada. Bali abraçou o filho, pedindo-lhe para retornar em segurança e tentar manter os problemas ao mínimo, o que fez Karen rir. Depois que o trem partiu, enquanto Tyles estava em seu escritório, ele recebeu a informação de que a esposa de seu segundo filho, Rafael, estava tramando algo na capital, mas decidiu não tomar nenhuma atitude por enquanto. No trem, Karen perguntou a Hans sobre a duração da viagem, e ele respondeu que levaria cerca de 6 horas através do território autônomo de Taba. Eles conversaram sobre Taba, a cidade incomum onde os plebeus elegem diretamente seu prefeito e onde o comércio e a indústria florescem mais do que a agricultura, fazendo do dinheiro a base do status lá. Hans explicou que a influência deles dentro do império vem de seu vasto capital, mas eles são monitorados de perto por outros senhores provinciais. Karen explicou que percebeu que alguns cidadãos da província às vezes fogem da tirania de senhores corruptos para regiões autônomas. Hans acrescentou que a região era amiga do Castelo Mar Azul e muitas vezes confiava a seus cavaleiros tarefas importantes. Enquanto os garotos expressavam o desejo de visitar a cidade secretamente mais tarde, Karen de repente sentiu algo estranho quando sua espada começou a reagir a uma presença desconhecida. Karen de repente sentiu uma reação estranha de sua espada e percebeu que isso significava que a espada estava sentindo um perigo iminente. Ele inicialmente se perguntou se um de seus tios, Tyles ou Rafael, havia plantado alguém entre os guardas para atacá-lo, mas ele rapidamente descartou a ideia, percebendo que eles não seriam tolos o suficiente para fazer tal movimento. Léo notou o estado estranho de Karen e o chamou pelo nome. Enquanto Karen concluía que a ameaça devia vir de fora, Karen ordenou urgentemente a Hans que entrasse em contato com o território autônomo de Taba imediatamente. Enquanto Hans se perguntava sobre o motivo daquela ordem repentina, Karen gritou que não havia tempo para explicar e ordenou que ele informasse os outros vagões para se prepararem para um ataque iminente. O atordoado Hans imediatamente obedeceu, transmitindo o aviso a todos os guardas que confirmaram o recebimento e se prepararam para o ataque. Enquanto isso, Karen estava pensando sobre a natureza daquela ameaça externa, imaginando como alguém poderia atacar um trem em movimento. Não muito longe do caminho do trem,
um grupo de agressores mascarados estava se preparando para executar seu plano. Seu líder anunciou que a hora havia chegado, e seus homens começaram a se mover rapidamente. À medida que o trem se aproximava, eles se apressaram em colocar barris explosivos amarrados com fusível na ferrovia. Assim que terminaram, um deles acendeu o fusível enquanto o líder avisava todos para se prepararem para a explosão. O trem colidiu com os barris, resultando em uma explosão maciça que o descarrilou e destruiu. Enquanto isso, no território autônomo de Taba, o prefeito presidia uma reunião barulhenta. Os participantes trocavam acusações ruidosamente, com alguns acusando outros de lavagem de dinheiro e que o Serviço Fiscal Nacional os estava perseguindo vigorosamente, enquanto outros se defendiam acusando a outra parte dos mesmos crimes. A discussão se intensificou e alguém exigiu que o prefeito punisse seus oponentes, a quem ele chamou de criminosos. O prefeito desejou não ter comparecido à reunião, pensando consigo mesmo que deveria ter se aposentado depois de servir como ministro das Finanças, sentindo pena de que a cidade tivesse se transformado em uma arena caótica e uma luta constante entre as guildas nobres e plebeias. Um ajudante interrompeu a reunião com uma mensagem urgente para o prefeito, que permitiu que ele se aproximasse depois de dispensar os participantes que estavam brigando. Um dos participantes restantes perguntou se a notícia era sobre a investigação fiscal, mas o prefeito respondeu calmamente, acendendo um cigarro, que aquela investigação mesquinha não importava mais. Quando perguntado se a investigação havia sido cancelada, ele respondeu, não, dizendo que a investigação poderia ir para o inferno. Ele então revelou a notícia chocante. 5 minutos atrás, o trem que ia para a capital do território da família Liston explodiu e os 2 netos do grão-duque estavam a bordo. O homem ficou atordoado e o prefeito explicou calmamente que o significado daquele incidente era que eles estavam todos como mortos. De volta ao local do acidente, Karen se levantou dos destroços. Hans perguntou, preocupado, se ele estava ferido e Karen respondeu que eram apenas arranhões menores. Hans imediatamente solicitou um relatório de status e a resposta veio que, das 11 pessoas, havia um ferido grave chamado Del e 2 feridos leves. Então, outro relatório veio do esquadrão de Olha, declarando 2 mortes entre suas fileiras. Karen notou que a situação devia ser muito séria, já que um membro de baixo escalão como Olha estava dando o relatório. Karen perguntou a Hans sobre a localização atual deles, e Hans respondeu que eles estavam a cerca de 10 quilômetros do território autônomo de Taba. Hans explicou que o território já havia sido contatado antes que os 2 jovens acordassem e que a ajuda devia estar a caminho. Hans então instou Karen e Léo a fugirem o mais longe possível, garantindo-lhes que seu esquadrão lhes daria tempo. Mas a espada de Karen, Guilhotina, reagiu novamente, e ele percebeu que eles não estavam sozinhos e que uma emboscada os esperava. Karen rejeitou a sugestão de Hans de fugir, desculpando-se e dizendo que não era possível. Quando Hans perguntou por quê, Karen explicou que aqueles atacantes haviam destruído a preciosa ferrovia do imperador, o que era nada menos que um ato de rebelião. Ele se perguntou até onde eles poderiam correr de pessoas com tal audácia. Ele então se virou para Léo e perguntou se ele ainda podia lutar, o que Léo concordou entusiasticamente. Quando um dos agressores mascarados cambaleou após um golpe surpresa, Karen apareceu por trás dele com um sorriso confiante e declarou que todos deviam ser mortos, iniciando o ataque. O líder dos agressores notou que o número de defensores era maior do que ele esperava. Hans ordenou ao 2º esquadrão que saísse dos vagões e formasse uma linha de defesa para proteger os jovens mestres. Ele informou a Karen que cada inimigo era de pelo menos nível 3 estrelas. Karen notou que o líder, parado na frente, exalava a aura de um lutador 6 estrelas. O líder o chamou pelo nome, Karen Listen, e ordenou que ele largasse a arma e se rendesse. Karen percebeu que a voz do líder estava magicamente alterada e deduziu que o objetivo deles era capturá-lo vivo. Hans implorou a Karen para não fazer o que estava pensando. Mas Karen gritou, questionando por que ele o estava impedindo, e declarou que, já que não podiam matá-lo, isso significava que ele era quem poderia matá-los. Léo suspirou com a imprudência do primo, enquanto Hans ordenou que todos os esquadrões atacassem para proteger os 2 jovens mestres. Uma batalha feroz começou, com os cavaleiros Liston formando um círculo defensivo ao redor dos 2 jovens. Karen atacava os homens mascarados, movendo-se entre eles. Ele zombou da hesitação dos atacantes em se aproximarem e ofereceu-se para ir até eles. Nisso, o líder ordenou que seus homens recuassem, declarando que cuidaria de Karen pessoalmente. Karen comentou que o chefe finalmente havia decidido aparecer, mas Hans se colocou na frente dele, dizendo para ele recuar porque o oponente era muito perigoso. O líder zombou de Hans, chamando-o de Cavaleiro do Mar que estava indo para a morte, mas Hans respondeu desafiadoramente e avançou contra ele com um grito de guerra. A luta entre Hans e o líder mascarado começou. O líder lançou um ataque feroz, mas Hans conseguiu bloqueá-lo com dificuldade. Surpreso com a capacidade de Hans, o líder o confrontou. Através dos movimentos de luta, Hans percebeu sua identidade, questionando se ele era o cavaleiro de 6 estrelas do sultanato de Bavar, Sion Akein. Hans ficou confuso, já que havia um pacto de não agressão entre os 2 países, e não havia animosidade significativa entre o ducado e o sultanato. Apesar da confusão,
Hans decidiu que descobriria a verdade por si mesmo, sentindo-se confiante porque a batalha estava virando a favor deles. Mas em um momento de distração, Aquém aproveitou a oportunidade e desferiu um golpe poderoso em Hans. Aquém zombou de Hans por perder o foco e apontou que sua formação de cavaleiros já havia desmoronado. Hans retrucou com raiva, mas Aquém o atacou novamente e ofereceu-lhe a chance de se render. Aquém olhou em volta e viu que seus próprios cavaleiros haviam sido derrotados e que sua formação havia desmoronado. Hans ofereceu a Aquém e seus homens a chance de se render, garantindo-lhe suas vidas e perguntando qual era o sentido de morrer em uma terra estrangeira. Aquém recusou, declarando que apenas cumpriria sua missão. De repente, ele liberou seu poder violentamente, fazendo mana em seu corpo recuar. Hans percebeu que Aquém não temia a morte e que esse movimento imprudente colocaria os dois jovens mestres em perigo. Hans sentiu que não tinha escolha a não ser igualar a imprudência de seu oponente e liberar seu poder total para confrontá-lo. Naquele momento crucial, a voz de Karen foi ouvida, expressando sua decepção com Hans. Karen apareceu de repente, lembrando Hans que sua missão principal era impedi-lo de causar problemas. Ele então perguntou sarcasticamente se ele estava prestes a se render. Aquém se virou para Karen, que orgulhosamente confirmou sua identidade como Karen Listine. Em um movimento rápido, Karen atacou Aquém e o derrotou com um único golpe fatal. Enquanto Aquém dava seu último suspiro, ele chamou Karen de monstro. Karen agradeceu friamente pelo elogio, mas de repente notou sua espada, guilhotina, vibrando novamente, o que significava que o perigo ainda não havia acabado. Ele acusou o moribundo Aquém de ter um último truque, e Aquém respondeu que não sentia arrependimento e ofereceu a ele um pedido de desculpas enigmático enquanto uma energia explosiva começava a cercar seu corpo. Karen ficou chocado e, naquele momento, Hans gritou, ordenando que todos os cavaleiros protegessem Lord Léo, que estava atordoado no meio da batalha. Sem hesitar, Hans se jogou na frente de Karen para protegê-lo da explosão iminente. Karen gritou, perguntando o que estava acontecendo, e Hans lhe disse que Aquém havia usado um feitiço de autodestruição. Enquanto a explosão começava, Hans se desculpou com Karen, considerando o que havia acontecido como resultado de sua própria incompetência, e implorou a ele para salvar sua própria vida. Uma explosão maciça se seguiu, devastando a área circundante. Em meio ao caos, Karen ouviu uma voz misteriosa repreendendo o tolo humano que ousou despertá-la. A voz anunciou que, como havia provado o sangue de cavaleiros pela primeira vez em um tempo, faria sua parte, aconselhando Karen a fechar os olhos com força para que seus globos oculares não explodissem. Depois que a fumaça se dissipou, Karen encontrou Hans inconsciente no chão e tentou acordá-lo. Hans acordou com raiva, repreendendo Karen por sua indiferença depois que ele se sacrificou para protegê-lo. Karen retrucou friamente, perguntando quem havia pedido para ser salvo daquela maneira. Outra voz, vinda da espada de Karen, os interrompeu, zombando deles e dizendo que se não fosse por ela, Karen não teria sobrevivido e que ele deveria tê-la agradecido. Karen ficou chocado ao perceber que sua espada estava falando. Ele olhou para a imensa destruição causada pela explosão e perguntou o que havia acontecido. Karen perguntou à espada se ela era uma espada ego, um tipo de espada feita com a alma de ferreiros loucos. A espada ficou furiosa com a comparação e ameaçou cortar o pescoço de Karen se ele repetisse isso. Karen se perguntou por que ela o salvou se pretendia matá-lo por algo tão trivial. A espada explicou com raiva que havia usado toda o mana que tinha armazenado para salvá-lo da explosão. A espada então reclamou de exaustão e se perguntou se havia outra maneira de absorver mana além de lutar contra inimigos, sugerindo que também poderia absorver mana do sangue de Karen. Karen concluiu que, como a espada ansiava pelo sangue de seu mestre, devia ser uma espada demoníaca. Nesse momento, um grupo de cavaleiros chegou. O comandante deles se apresentou como Halley, comandante das forças de autodefesa de Taba. Hans se adiantou e se apresentou a Halley. Enquanto eles conversavam, Karen embainhou sua espada, que reclamou que não podia falar enquanto estava dentro. Karen respondeu que isso era maravilhoso e que ela deveria dormir em silêncio. Halley reconheceu Karen como neto do Grão-Duque Aloe e expressou que sua região assumia total responsabilidade pelo incidente. Ele explicou que veio por ordem do prefeito para escoltar os membros da família ducal em segurança. Karen concordou e pediu que ele cuidasse dos muitos feridos. Enquanto andavam na carruagem, Hans perguntou a Karen se ele tinha certeza de que não queria retornar ao Castelo Mar Azul, apontando que o perigo poderia não ter acabado. Karen tranquilizou Hans e disse que já havia contatado Sanzerus e que não havia necessidade de se preocupar. Ele então mudou de assunto, perguntando a Hans se ele sabia a identidade do homem que explodiu a si mesmo. Hans respondeu que o homem era Seven Aquém, um cavaleiro de 6 estrelas do sultanato de Bavar. Karen começou a pensar sobre a gravidade da situação, se o pacto de não agressão que seu avô havia assinado com o sultanato agora estava em perigo. Léo admitiu que a relação entre o Império e o sultanato vinha se deteriorando, mas não a ponto de justificar um ataque como aquele. Karen concluiu que a ação de Aquém por si só era justificativa suficiente para declarar guerra. Na carruagem, Karen notou que Léo olhava para suas mãos manchadas de sangue em estado de choque e admitiu que suas mãos estavam tremendo. Karen explicou que sua reação era normal,
pois era a primeira vez que ele matava alguém, mas ele devia superar esse sentimento, pois essa era a natureza da vida. Pouco depois, um guarda anunciou que eles logo chegariam ao território autônomo de Taba. Ao entrarem na cidade, Karen olhou pela janela e comentou para si mesmo sobre a luxuosidade de seus edifícios. O prefeito os cumprimentou calorosamente, expressando alívio com sua chegada segura e prometendo que sua região faria o possível para descobrir o mentor por trás do incidente. Karen o interrompeu, assegurando ao prefeito que eles sabiam que o território de Taba não estava envolvido no ataque, o que causou visível alívio no prefeito. Hans comentou que o prefeito havia mudado muito desde que era ministro das Finanças, ao que o prefeito respondeu, arrependido por ter aceitado o cargo de maldito prefeito. Ele então se desculpou por sua fala informal. Karen pediu-lhe para falar à vontade, pois formalidades com seus mais velhos o incomodavam. O prefeito hesitou, mas logo aceitou a oferta de Karen. Para mudar o clima, o prefeito sugeriu que eles se mudassem para outro lugar para continuar a conversa. Em uma sala privada, Karen começou a questionar o prefeito, apontando que os atacantes haviam usado explosivos, não mana, para destruir a ferrovia. Ele explicou que explosivos só podem ser obtidos através da administração de suprimentos militares, que é estritamente controlada pelo Império, tornando quase impossível contrabandeá-los de dentro. Karen propôs sua teoria, se perguntando se os explosivos haviam sido contrabandeados de fora do Império, especificamente do Sultanato de Bavar. Ele lembrou ao prefeito que o Império e o Sultanato eram os únicos capazes de fabricar explosivos de tão alta qualidade e insinuou que a situação seria embaraçosa para o prefeito se comerciantes de Taba estivessem envolvidos em tal contrabando. O prefeito ficou chocado com a precisão da dedução de Karen e percebeu que, se ele não concordasse, poderia ser visto como cúmplice. Ele foi forçado a admitir que a probabilidade de contrabando era alta, e em seu coração, amaldiçoou os contrabandistas estúpidos que o colocaram naquela posição difícil. Karen então pediu que ele se lembrasse de uma coisa, que os Cavaleiros Lobo do Mar e membros do Castelo Mar Azul foram feridos no incidente. O prefeito percebeu que estava sendo encurralado e que seria derrotado se não cooperasse. Em uma tentativa de mudar de assunto, o prefeito perguntou sobre o bem-estar do pai de Karen, afirmando conhecê-lo bem. Karen sorriu sarcasticamente, notando que o súbito recurso do prefeito a mencionar nomes provava que ele era um verdadeiro político. Nesse momento, um ajudante invadiu a sala com uma mensagem urgente da capital. O prefeito pensou que já sabia o conteúdo, que a Guarda Imperial havia partido, mas o ajudante esclareceu que não era apenas a Guarda Imperial. O próprio comissário do Serviço Fiscal, Gail Baritin, havia partido à frente da 1ª Divisão Especial, a caminho de Taba. O prefeito ficou chocado e se virou para Karen, perguntando se ele havia antecipado isso. Karen respondeu afirmativamente, explicando que seu avô materno se importava tanto com ele que largaria tudo para salvá-lo se estivesse em perigo. Naquela noite, as forças da 1ª Divisão Especial do Serviço Fiscal chegaram, espalhando uma atmosfera de tensão nas ruas. O comissário Gail Baritin os liderava com uma expressão severa. Em outro lugar, o grão-duque Alo observava a cena de um telhado e seu assistente comentou sobre a rapidez de sua chegada, ao que Alo respondeu que era por causa de seu neto. Enquanto isso, os comerciantes de Taba estavam com raiva e confusos com a decisão de realizar uma investigação fiscal súbita sem aviso. Na sala de reuniões, o prefeito tentava acalmá-los quando Karen e seu grupo entraram. Karen se dirigiu aos comerciantes, explicando a magnitude do desastre que eles estavam enfrentando. Ele os lembrou que não apenas a ferrovia do imperador foi destruída, mas o neto do grão-duque e membros do Castelo Mar Azul também foram atacados. Ele acrescentou que o ataque foi realizado usando explosivos supostamente contrabandeados através das guildas de comércio e perguntou se eles agora entendiam a gravidade de sua posição. Os comerciantes ficaram atordoados e tentaram recuar, alegando que estavam apenas pedindo mais tempo. Karen perguntou o nome do comerciante que estava falando e ele se apresentou como Visconde Homer. Karen calmamente respondeu que faria questão de entregar o nome do Visconde a seu avô no serviço fiscal. O Visconde ficou aterrorizado e implorou a Karen para reconsiderar. Nesse momento, a chegada da 1ª Divisão Especial e do comissário foi anunciada. Gail e seus homens entraram e ele anunciou o início imediato da investigação fiscal em todos os grupos de comércio. Ele explicou que o serviço fiscal havia recebido relatórios de riqueza acumulada através de contrabando e evasão fiscal, e que o próprio imperador havia ordenado uma investigação completa. Léo perguntou a Hans se a 1ª Divisão Especial era realmente tão assustadora, e Hans explicou que eles lidavam com comerciantes e nobres de alto escalão e podiam mobilizar até a Guarda Imperial. Depois disso, Gail se aproximou de Karen e o cumprimentou calorosamente. Mais tarde, Gail e Karen conversaram em particular. Gail perguntou ao neto se ele estava bem, e Karen o assegurou que estava. Quando Gail levantou a possibilidade de ser um assunto interno da família, Karen descartou a ideia, dizendo que se seus tios fossem os culpados, eles não teriam deixado vestígios. Ele explicou que os culpados nesse incidente haviam deliberadamente deixado vestígios, como se quisessem que parecesse obra do Sultanato de Bavar. Gail perguntou se o neto pretendia encontrar e punir os culpados, então aconselhou a não fazer isso, lembrando de que o mundo é vasto e que perigos ainda espreitavam naquele lugar.
Ele ordenou que ele ficasse quieto por enquanto e que eles partiriam para a capital na manhã seguinte, e assegurou-lhe que os adultos cuidariam do assunto. Karen concordou com um sorriso, prometendo que permaneceria calmo. Mas enquanto Gail se afastava, ele pensou consigo mesmo que uma queda de energia ocorreria e percebeu que Karen nunca teve a intenção de cumprir sua promessa. Naquela noite, na residência de alguém chamado Owen, uma carruagem era carregada apressadamente, e ele tranquilizou sua esposa de que a seguiria em breve. Enquanto a carruagem partia, Owen a observava, amaldiçoando a situação em que se encontrava. Em outro lugar da cidade, o grão-duque Aloy observava de um telhado, e um de seus homens o informou que os alvos haviam começado a se mover. Aloy ordenou que a limpeza procedesse rapidamente e sem erros. Enquanto isso, Karen estava em seu quarto, afiando sua espada no meio da noite. Sir Zerus, que acabará de chegar, o interrompeu, perguntando se ele planejava causar problemas novamente. Karen mencionou que havia ouvido que o comissário Gail o havia proibido de sair e perguntou a Zerus se ele também planejava impedi-lo. Zerus explicou que havia vindo apenas para entregar uma ordem do chefe da família, o grão-duque Aloy. Zerus recitou a ordem. Ao receber esta ordem, você deve encontrar os culpados imediatamente e coletar o preço de sangue pelos mortos. Ele concluiu instruindo Karen a lhes mostrar claramente o que a lei do Castelo Mar Azul significava. Karen sorriu maldosamente ao ouvir a ordem e declarou sua obediência ao comando do chefe da família. Zerus comentou que certamente seria uma longa noite. Mais tarde, Karen e Léo estavam disfarçados vagando pelos distritos orientais de Taba. Léo resmungava, perguntando por que ele tinha que fazer o papel de servo em um lugar com negócios ilegais. Karen explicou que se dois jovens nobres andassem por ali sem escolta, levantaria suspeita. Karen silenciou Léo, dizendo que estavam perto do local que Zerus havia mencionado. Léo estava nervoso, comentando que o lugar parecia suspeito e não era adequado para jovens mestres. Karen zombou dele e se ofereceu para deixá-lo voltar se ele estivesse com medo. De repente, uma pessoa apareceu e perguntou por que eles estavam ali. Karen se adiantou e o cumprimentou, explicando que foi enviado por Sir Zerys. O homem os acolheu, dizendo que era uma honra servir os jovens mestres. O homem se revelou e se apresentou como Júlio, então sugeriu que eles se mudassem para uma casa segura que havia sido preparada. Dentro da casa, Júlio explicou que o lugar estava equipado com dispositivos anti-escuta para que pudessem falar livremente. Karen perguntou a ele como se tornou um informante da família Liston. Júlio respondeu que estava retribuindo uma gentileza que Sir Zerus havia lhe mostrado quando ele era criança. Karen foi direto ao ponto, dizendo que eles tinham a informação de que alguém estava planejando atacar a família Liston contrabandeando explosivos. Karen perguntou a Júlio se ele sabia a identidade do culpado, e Júlio respondeu que sim. Ele explicou que, com base nas informações que havia coletado, havia apenas 2 grupos de comércio no mercado negro que lidavam com explosivos, o Grupo Kerr e o Grupo Caligo. Karen perguntou sobre a natureza do Grupo Caligo, e Júlio disse que era um grupo composto por ex-escravos que aceitariam qualquer trabalho desde que fosse lucrativo. Júlio então revelou uma informação crucial. Ele havia recebido a notícia de que membros do Grupo Caligo haviam deixado a cidade mais cedo naquele dia, o que chocou Karen. Léo apontou que não havia tempo suficiente para investigar ambos os grupos e perguntou sobre o próximo destino. Karen sorriu, dizendo que a resposta era óbvia. Pessoas sem nada a perder são sempre as mais imprudentes. Eles decidiram ir para Caligo, e Júlio se comprometeu a levá-los até o mercado negro deles. Enquanto isso, o prefeito Glenn conversava com o comissário Gail. Glenn perguntou a Gail se ele estava realmente à vontade em deixar Karen agir por conta própria. Gail respondeu que seu genro, o grão-duque Aloy, havia lhe enviado uma carta pessoal implorando, então ele não tinha outra escolha, acrescentando que lobos têm sua própria maneira de lidar com lobos. Gail então revelou que o próprio Karen havia lhe pedido um favor para inventar qualquer desculpa possível para atrasá-lo e mantê-lo fora de seu caminho. Apesar de estar impressionado com a audácia do neto, Glenn expressou sua preocupação, notando que Karen tinha apenas 13 anos. Gail descartou essas preocupações, dizendo que Karen já havia provado sua habilidade, e para gênios, a idade é apenas um número. Mas Glenn insistiu que Taba era um lugar onde o perigo podia atacar a qualquer momento e que alguns dos grupos de comércio subornavam políticos na capital. Ele acrescentou que, enquanto o Duque Aloy escolheu permanecer na fronteira, as poderosas famílias nobres na capital estavam observando a família Liston de perto. Gail explicou que essa era a razão pela qual o imperador havia intervindo nos assuntos de Taba, para evitar que o império fosse comandado por aqueles que agem apenas para seu próprio ganho. Gail então soltou uma bomba. Sir Mason estava em Taba. Glenn ficou chocado, perguntando se ele se referia ao escudo inquebrável, Mason 8 estrelas. De volta a Karen e seu grupo, eles finalmente chegaram à entrada do mercado negro de Caligo. Júlio confirmou que esta era a única entrada e explicou que em emergências, ela podia ser selada por dentro, um fato que Karen comentou ser brutal. Quando eles se preparavam para descer,
encontraram seu caminho bloqueado por guardas que haviam capturado Júlio. Um dos guardas informou a Júlio que eles não estavam recebendo clientes naquele dia por ordem do chefe e disse para eles voltarem. Quando eles continuaram a fazer perguntas, o guarda sacou sua espada de forma ameaçadora. Karen o desafiou friamente, convidando-o a sacar a espada para ver o que aconteceria. O guarda hesitou enquanto Júlio implorava a Karen para se acalmar. Nisso, Karen se virou para Léo, que estava disfarçado de Olha, e ordenou que ele iniciasse o plano B. Léo ficou confuso e chocado, pensando que eles nunca tiveram um plano B por hoje. É só pessoal, deixa o like.